Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre produção de conteúdo no LinkedIn e social selling, como CEOs transformam autoridade em pipeline. O LinkedIn deixou de ser uma rede de currículos e hoje é palco de autoridade, brand e vendas. Mas aqui vai a verdade que ninguém te fala. Enquanto você ainda está decidindo se deve ou não postar, os seus concorrentes já estão fechando contratos de 6 dígitos com leads gerados através do feed. Nesse episódio, a gente vai destrinchar como o conteúdo virou ativo na geração de demanda e como CEOs e fundadores estão usando isso como diferencial estratégico. Para bater esse papo comigo, eu trouxe 3 convidados de peso. Primeiro, Ricardo Corrêa, fundador da Hamper, o cara que viu primeiro, um dos pioneiros de B2B Tech no Brasil. Hoje, Ricardo é referência em eficiência comercial e defensor da ideia de que o C-Level precisa ser creator, fundador da Hamper e criador da narrativa de quem vende sem parecer que está vendendo. Aqui ao meu lado, Matheus Wengerman, falei certo? Vegandi, ó, quase. Fundador da GetDemo e da SalesBuddy. A nova geração de SaaS, Matheus transformou demos em experiência e é fundador da SalesBuddy e da GetDemo, 2 empresas que usam conteúdo IA para converter mais no LinkedIn e ensina como tornar a jornada de vendas mais inteligente. E meu grande amigo, carioca também, né, extraditado em São Paulo, Richard, CEO da Revo, o CEO mais seguido do LinkedIn no Brasil, um contador de histórias que usa vulnerabilidade como ativo estratégico. É fundador da Revo e referência de liderança humanizada, onde ele pisa e o engajamento acompanha. Onde ele pisa, o engajamento acompanha. Por isso, teremos temas extremamente polêmicos. Trouxe 3 visões bem distintas, estratégias de produção de conteúdo distintas, empresas em estágios distintos, só para você não dar mais a desculpinha de que você não consegue produzir conteúdo, de que não é importante. E antes da gente começar, deixa eu compartilhar um dado bem relevante. Você sabia que perfil de CEO que produz conteúdo regularmente tem 7 vezes mais chance de fechar negócio de entrada? Pois é. Então, vamos descobrir como é que eles fazem isso. E, cara, antes da gente descer no conteúdo, cara, dá uma breve introdução da Hamper e por que você começou a produzir conteúdo no LinkedIn. Bom, vamos lá. A Hamper, para quem não conhece, é uma empresa que entrou no mercado em 2017 com uma plataforma de prospecção que depois, em 2021, veio a crescer para outras frentes, como automação de marketing e CRM. E como empresa originada ali em 2017, a gente tinha como canal primário o Google, como a grande maioria das empresas B2B, e como tantas outras eu fui pelo caminho de escalar a produção de conteúdo de blog, de uma coisa que começou comigo no início, depois foi para a mão de um time de marketing, depois foi para um time de freelancer, depois foi uma produtora com IA, ou seja, foi ficando cada vez mais conteúdo de salsicha, né? Só que na medida que também a gente foi escalando, assim, foi tendo perda de qualidade, a gente foi tendo, por conseguinte, perda também de resultado. Como empresa que é altamente dependente de geração de lead em volume, a gente foi vendo essa estratégia meio que fracassando cada vez mais e precisando se atualizar dentro daquilo que está fazendo sentido no cenário hoje. E um ponto importante, já que o tema é falar, né, do CEO, do fundador produzindo conteúdo, é que eu, nesse período, eu já estava muito mais voltado para gerir o próprio negócio, né? A empresa tinha captado rodada, tinha feito M&A, já tinha uma estrutura grande, eu já tinha problemas o suficiente para ser o gestor da porta para dentro, vamos dizer assim, e estava bem confortável em ter passado a pasta de marketing para fora. Só que eu fui vendo os meus resultados de marketing degringolando pouco a pouco, e a empresa altamente dependente de geração de leads para continuar crescendo, eu senti o chamado para mim. Então, eu tive que me atualizar com tudo que está funcionando nos tempos de hoje, né? Eu ainda tinha aquela mentalidade, via caras como o Thiago Reis, até criticava na época, né? De falar assim, porra, bicho, você foi por um caminho aí de produzir conteúdo, de se expor. Como que você consegue tocar um negócio e colocar tanto tempo? Mas tive que engolir um pouco essa e falar, cara, eu acho que eu vou ter que fazer isso daí também. E aí, entendendo como a banda toca em marketing hoje, não dá mais pra gente terceirizar para uma produtora fazer conteúdo à la salsicha, assim, para ficar publicando pela nossa marca. Eu entendi que quem tinha que produzir conteúdo era eu, que não era mais através do perfil, sei lá, o blog corporativo da Hamper tinha que ser do perfil do Ricardo, e ali eu iniciei uma jornada de produção de
de conteúdo, muito no empirismo no começo, botando meio que um objetivo de esforço, assim, cara, eu vou publicar uma vez por dia e vamos ver no que vai dar, e pouco a pouco isso foi virando estratégia até chegar onde a gente está hoje. Richard, cara, dá uma resumida. Quem é o Richard? O que é a Revo? Né? E quando é que você virou essa chave de, velho, eu vou pro LinkedIn também? Show. Primeiro, Richard, show, prazer estar aqui com vocês. A Revo, eu sou fundador e CEO da Revo. A Revo é uma das maiores empresas de educação corporativa digital. Então, a gente treina, normalmente, funcionários de grandes empresas e tudo online. É um negócio B2B e focado em enterprise. Então, eu não uso o LinkedIn como uma geração de lead. Eu não uso... Ninguém vai... Uma grande empresa que fatura bilhões, clicar numa landing page com uma isca de um post para gerar lead. Então, eu tenho uma estratégia um pouco diferente. Meus clientes normalmente faturam mais de 1 bi e tem mais de 1.000 funcionários. Então, o que eu fiz dentro da minha estratégia? Foi... Meu objetivo inicial em 2018, quando eu comecei por causa de um post seu, que você falou na época que você faturou, sabe, 300 mil reais com LinkedIn, isso em 2018. Eu não te conhecia, e eu falei, se esse desgraçado conseguiu fazer isso, eu também consigo, né? E aí eu falei, tá bom, vou começar a produzir conteúdo. Mas meu objetivo inicial era produzir conteúdo para ir para eventos, ser chamado para palestrar em eventos. Porque o meu público está muito... Eu gero mais autoridade no evento do que no post, mas eu preciso ser conhecido. Então eu comecei a postar e criar conteúdo diariamente, e isso em 18, em 19 fui para mais de 40 eventos. E aí comecei a palestrar, hoje eu faço mais de 80 eventos, em todos os setores, em todas as áreas, e hoje eu até sou pago para ir para eventos, ficou legal isso. Boa, essa parte boa. E aí isso vem gerando muita autoridade. Só que assim, meu perfil explodiu. Hoje eu tenho um dos maiores perfis do Brasil, número 1, número 2 de engajamento, eu vario lá com o Ricardo Amorim todo mês. E virou um grande canal de visibilidade. Essa visibilidade converte em outros canais, e não necessariamente uma geração de lead direta, porque, novamente, meu público é enterprise. Então, hoje, o LinkedIn abre portas para eu ir para os principais eventos, está nas principais plateias, o meu público está assistindo e eu gero valor lá. Então, é funil mesmo, sabe? Visibilidade, vai para evento vai para conversa, tal. E o outro ponto é, o meu time comercial prospecta das mais diversas formas. E o meu cliente, muitas vezes, ele fala, eu não conheço a Eva, mas eu já ouvi falar do seu CEO. Então, isso abre muitas portas para iniciar uma conversa, Muito bom. porque eu sou conhecido. Sensacional. Matheus. Tava brincando aqui com o Matheus, eu acho que ele é o mais polêmico, né? Se bem que tu tem umas polêmicas boas também, né? Mais do que você, até? Cara, é porque eu tô ficando velho, né, cara? Então, eu tô passando meu bastão. Boa. Mas você é o que mais desperta haters e engajamento de pessoas te xingando e tal. Cara, conta um pouco o que é as suas duas empresas, né? A GetDemos e a SalesBuddy. E um pouco do... Cara, como é que você lida aí com essa rejeição que você tá construindo? Legal, primeiro prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que eu sou da mais nova geração aqui, né, talvez. Minhas empresas são bem recentes, então estou empreendendo aí há 2 anos e meio, mais ou menos. Acho que um pouco diferente da história de vocês, né, de em algum momento vocês perceberam que vocês deveriam botar a cara na janela ali para conseguir gerar mais demanda, autoridade e tudo mais. O meu processo foi um pouco inverso. Então, eu trabalhei muitos anos numa empresa, inclusive, que era concorrente da empresa do Ricardo na época, liderava a frente de produtos de vendas e marketing lá. E aí, cara, quando eu saí de lá, eu queria muito empreender e o que eu mais sabia era falar sobre vendas e marketing. Afinal, eu estava ali há anos trabalhando, né, com uma plataforma que ajudava essas áreas a vender mais, enfim. E, cara, comecei a postar conteúdo no LinkedIn sem esperar absolutamente nada, segui uma linha no começo ali muito formalzinha, né, seguindo meio que o playbook LinkedIn chato, montagenzinha bonitinha, e comecei a postar. Em paralelo eu estava começando ali a ter umas ideias de empreender, comecei com a GetDemo, né, que é um SaaS de demos interativas, e aí, cara, em um certo momento eu falei, cara, esse negócio de LinkedIn não dá nada, não engajava, ficava lá perdendo meu tempo, né, tava começando a empreender também, tinha outras coisas pra fazer. E aí eu falei, cara, vou começar a produzir um conteúdo aqui mais informal, né? Trazer umas opiniões que eu tinha mais na contramão do mercado. E o negócio começou a viralizar, até que um primeiro post, assim, gerou, tipo,
era um post que eu trazia uma polêmica, eu falava lá sobre questão de SDRs e tal, depois a gente pode entrar um pouco mais nesse tema, e eu coloquei um CTA para minha empresa. Cara, imagina, era tipo, sei lá, primeiro mês de empresa, produto ainda tava um lixo, e aí do nada a gente gerou tipo 67 reuniões a partir de um post, porque eu botei esse CTA. Falei, caralho, aqui eu achei um negócio, né? A partir daí eu comecei a publicar mais, né? Indo nessa linha mesmo de trazer opinião mais forte, trazer memes, sair um pouco do que a galera fazia normalmente até então. E, cara, acabei percebendo que eu tinha outras oportunidades ali, fui abrindo outros negócios, abri a Sales Bud depois, que é um SaaS também que preenche CRM de vendas automaticamente. Então, eu peguei a audiência que eu construí e comecei a emplacar soluções, produtos que foram crescendo muito rápido por conta dessa audiência, né? Então, meio que a audiência foi drivando a construção das minhas empresas. Então, resumindo aí, foi um pouquinho da minha história com o LinkedIn até aí. Legal. Cara, a minha história é muito parecida, né? A primeira rede que eu comecei a produzir conteúdo em 2017, a primeira rede que eu mais dei atenção foi o LinkedIn, porque eu acho que ela é mais democrática de todas. Você não precisa de time, não precisa de recurso, basicamente você tem que... Post em texto tem alto engajamento, né? E a audiência mais qualificada. Primeiro ano usando o LinkedIn, eu fiz 1.200.000. Eu saí na lista do Gustavo Caetano como um dos 10 nomes a serem seguidos, aquilo ali foi tipo, cara, pum, explodiu, né? Gerou muito negócio pra mim. E assim, quando eu aprendi a produzir conteúdo no LinkedIn, ele meio que virou uma chave do meu modelo de aprendizado atual. Qualquer coisa que o cara aprendeu, eu sigo sempre o mesmo padrão. Cara, eu vi o conteúdo de um amigo nosso, né, o Rodrigo Garçoni, com muita interação. Eu falei, mano, como é que eu me conecto com esse cara? Eu achei um meetup, alguma coisa que ele ia estar, fui lá, me conectei com ele e consegui, tipo, trocar. Eu ensinei um pouco de vendas para ele me ensinou um pouco de LinkedIn. E ele ia me criticando o Garçoni, cara, é um excelente mentor, porque ele tem zero filtro, né? E ele te detona e fala assim, meu irmão, tá uma merda. Não poste dessa forma, né? E até que, cara, finalmente eu consegui encaixar e parece que vira uma chave. Depois que passa a funcionar, velho, você dá play, o negócio vai embora direto. Agora, no início do ano, acho que no meio do ano, o algoritmo deu uma modificada boa, depois eu quero puxar esse assunto com vocês. E aí meio que eu sinto que eu tô um pouco reaprendendo a ter o engajamento que eu tinha antes. Mas eu queria jogar um pouco a bola para vocês, assim, cara, como é que foi a curva de aprendizado? E aí eu queria fazer uma primeira provocação. Se a gente pegar o Sales Navigator, a última vez que eu olhei, estava com 72 milhões de usuários no Brasil, tá? Que marcam como sendo sua região Brasil. Se a gente fizer uma mesma correlação de quantidade de pessoas que publicaram nos últimos 90 dias, porque existe essa função no Sales Navigator, dá menos de 2%, tá? Então significa que menos de 2% das pessoas que possuem uma conta no LinkedIn fazem uma publicação. E boa parte do processo que eu percebo de frustração, quando eu comecei a produzir conteúdo, um amigo meu fez um vídeo que bateu 10 mil views. Não sei se foi no YouTube, se foi no Instagram, mas foi em algum lugar. E, cara, ele ficou hiper feliz e tal. Eu já tinha, sei lá, postado uns 10 vídeos, né? Nada tinha passado de 150, de 200 views. E ele fez o primeiro com 10 mil. E aí, cara, ele fez o segundo, deu 100. Ele fez o terceiro, deu 200. O quarto, nunca publicou. Né? Então, assim, ter sucesso rápido demais, eu também acho que é um problema, porque você se acostuma errado. E a maior parte das pessoas para de produzir conteúdo porque não chega nesse momento da virada que você achou. Que pra mim é a curva das 10 mil horas. Quando você bate 10 mil horas fazendo alguma coisa, você fica muito bom e você para de ter um problema, né? Porque você dominou aquele processo. Só que as pessoas querem ter resultado antes de ser frequente. Né? E o primeiro desafio teu não é ter um post viralizado no LinkedIn. O primeiro desafio é conseguir, durante 10 dias, postar todo santo dia, porque, né, estatisticamente falando, uma hora você vai conseguir encaixar, principalmente se você tem a humildade de estar buscando aprender e se desenvolver. Mas se você está aqui ouvindo o Growthcast, com certeza você está nessa busca. Queria ouvir um pouco de vocês, e aí vocês fiquem à vontade para quem fala primeiro. Cara, como foi a curva de aprendizado e como é que vocês aprenderam a produzir conteúdo? Eu tive uma facilidade, porque o meu primeiro palpite, quando eu decidi cair de cabeça de que eu ia usar o meu tempo e o meu perfil para gerar demanda para Hamper, o meu primeiro palpite era ir pelo Instagram, pelos benchmarks que eu estava me inspirando na época. Aí gastei uma grana, peguei uma consultoria boa, não segui a cartilha do que os caras me sugeriram, porque eu ia ter que ir por um caminho que não tenho tanta afinidade, mas fiquei durante uns 6 meses tentando fazer um trabalho de Instagram, meio conforme manda a cartilha, produzia conteúdo, reels, documentava a minha rotina, corte de podcast, etc. E fiquei 6 meses, cara, e eu acho que eu mais perdi seguidores do que eu ganhei, Fê. Os poucos seguidores que eu tinha, né? Eu devo ter 2 mil seguidores no Instagram. Eu acho que uma parte que devia ser amigo meu fala, vixe, meu, o bicho tá pancado, eu vou
Se perdeu. Se perdeu, deixa eu já picar a mula aqui cara, e foi extremamente frustrante. E eu tinha uma planilha, né, onde eu colocava, assim, eu devo ter levantado uns 50 nomes do nosso mercado, certamente o Thiago estava nesse ranking, onde eu botava a quantidade de seguidores do Instagram e do LinkedIn. E me botei ali no meio. Quando eu ordenava por Instagram, eu era o pior dos 50 que eu tinha ranqueado. Quando eu ordenava por LinkedIn, eu ficava no meio. Eu falei, pô, que diabo que eu tô fazendo no Instagram? Se eu já tinha né, no passado, tido alguma relevância no LinkedIn, porque nessa época de 2017, que você falou que você começou, eu atuava também, mas eu sempre fui intermitente. Eu acho que você fez bem um trabalho contínuo, né? E acho que colhe, inclusive, os frutos compostos disso de ter se mantido por tanto tempo. Eu dava uns spikes, eu aparecia e, sei lá, alguma hora a Hamper dava problema demais, eu não tinha tempo mais de produzir conteúdo, saía fora da rede. Mas quando eu tive esse clique, cara, do LinkedIn, para mim foi uma grande facilidade de ingressar numa jornada de produção de conteúdo, porque eu acho que eu já estava numa rede social que, na minha opinião, é muito mais difícil, que é o Instagram. O Instagram não dá para você entrar amador, você vai ter que ser conteúdo audiovisual, com, nível de corte, de produção, de dinamismo, de música, de coisa que eu precisava de gente com esse repertório para me ajudar. Quando eu fui pro LinkedIn, eu já estava produzindo conteúdo todo dia. Então, cara, para flipar do Instagram pro LinkedIn, eu vou falar que eu reduzi, assim, as minhas horas, o meu esforço pela metade a nível de produção de conteúdo, porque eu tenho muito mais facilidade em sentar na primeira hora da manhã, descarregar um pensamento num post e publicar. E se der ruim também, o custo é muito baixo de errar, porque no dia seguinte você tenta de novo, ou no mesmo dia à tarde você tenta de novo. Então eu já tinha essa disciplina de produzir conteúdo todos os dias. O que eu acho que é a maior barreira, que é o que você falou, a pessoa faz 1, 2, 3 e no quarto para, eu já tinha superado no Instagram sem resultado. E o que é doido, só endossando uma coisa que você falou, que o Instagram ele é muito democrático, que eu tive em uma semana de LinkedIn, não é brincadeira, não é papo de podcast, não. Em uma semana de LinkedIn eu tive mais resultado do que os 6 meses do Instagram. Não é que a rede ela é proporcionalmente melhor, mas é que eu acho que eu entrei muito atrasado no Instagram, eu ia ter que fazer uma força abissal e botar muita grana de tráfego para levantar um perfil, coisa que no LinkedIn, sem grana e com menos esforço do que eu estava colocando, eu fiz muito mais rápido. Quem vai o próximo? O que eu fiz foi começar com um desafio. Eu falei, deixa eu me desafiar e postar todos os dias por 30 dias e ver o que vai dar. Isso em 18. E aí eu fui de, 2.000 seguidores para 5.000. Mas, tipo, já engajava ou não? Não, no primeiro post tinha 2 likes, aí foi crescendo, né? Eu tive uma pequena sorte que foi logo quando eu comecei, eu fui para a Rússia, para a Copa do Mundo na época, e eu fiz vários posts lá que acabavam gerando interesse. E eu sempre fiz post polêmico. Então eu sempre peguei assuntos bem tabus, que ninguém gosta de falar, não é? E eu jogo fogo no parquinho e deixo o pessoal discutir. Então, e de temas amplos, né? Eu nunca pego uma coisa nichada. Então, vou falar de liderança, vou falar de vários assuntos assim. Isso gera muita visibilidade. Já tive post que viralizou no Twitter, teve 70.000 retweets falando mal de mim. Né? Então, viralizou em grupo de WhatsApp. Tá? Não, tem umas páginas de, sei lá, depressão do RH e tal, que vira e mexe, tu aparece. Tem meus posts lá direto. Então, e essa polêmica era boa. Assim, eu lembro que a minha assessoria às vezes ligava, apaga esse post. Não vou apagar, deixa a coisa pegar fogo. E eu sempre falo o seguinte, cada post é como se fosse uma foto. A questão é, ninguém lembra da foto, as pessoas lembram do filme. Então, se você vai postando todo dia, e eu posto 2 posts por dia há 8 anos, todos os dias, sem faltar nenhum dia. Se você vai postando todos os dias, você vai criando um filme. Uhum. E as pessoas vão entendendo qual é o seu perfil e tal. Você pode ter um post que as pessoas não gostam, mas à tarde vai ter outro. E dia seguinte vai ter outro, e outro dia vai ter outro. E aí as pessoas vão entendendo como você pensa, vão gostando, se identificando ou não com aquele seu perfil. Então, a palavra-chave é consistência. Um post é só uma foto, ninguém vai lembrar. Então você tem que criar um filme. Sensacional. E tu, Matheus? Boa. Assim, a questão da constância ela é muito importante. Eu comecei postando umas 3 vezes por semana até chegar no nível de postar todo dia, 2 vezes por dia, que é o que eu faço hoje. Você também faz 2 por dia? 2 por dia também. 2 por dia. Caraca. Até
até viralizar o primeiro post, demorou, aquele post que eu falei que a gente tirou 67 reuniões, isso demorou uns 3 meses mais ou menos. Só que qual foi a grande sacada que eu tive que acho que acelerou muito o meu crescimento no LinkedIn? Quando eu comecei a empreender ali na GetDemo, eu falava, cara, o meu mercado é só mercado de SaaS. É um mercado muito nichado. Pô, tem 15 mil empresas de SaaS no Brasil. Eu falei, porra, 15 mil empresas não é nada. Deve ser fácil alcançar essas empresas. Qual que foi a minha estratégia desde o dia 1? Eu fui lá, peguei o Sales Navigator, falei assim, cara, deixa eu achar todas as contas e achar os leads, que seriam os decisores ali dessas contas, né? Os diretores, gerentes das áreas comerciais, marketing, que é a galera do meu ICP. E comecei a fazer um plano de toda semana adicionar 250, que é o limite que o LinkedIn permite de convite. Ou seja, a cada mês que passava, eu estava mandando 1000 convites, obviamente tem uma quebra ali da galera que aceita, só que a minha rede começou a crescer de forma qualificada muito rápido. Então a galera começou a acompanhar meu conteúdo, óbvio que nem todo mundo engaja, não sei o quê, mas quando eu comecei a postar esse conteúdo, a galera começava a interagir, isso espalhava para as empresas que eu queria vender, e daqui a pouco eu descobria que lead que estava chegando, sei lá, o analista viu, mandou pro diretor, o diretor mandou não sei o quê, e eu estava dominando bastante as contas. Então acho que esse hack, vamos chamar assim, eu dei essa palavra, mas é um negócio bem bacana. O LinkedIn ele te dá uma capacidade de você selecionar para quem você vai, né, se conectar, entregar seu conteúdo, diferente do Instagram, que não permite você fazer isso, você fica botando um rio de dinheiro e selecionando por idade, né, e porra, por critérios ali que não tem nada a ver com uma venda B2B. Então acho que em linhas gerais, assim, falando de estratégia, eu nunca segui muito um playbook, nunca peguei uma consultoria, me ajuda aqui com constância, com formato de conteúdo. Foi muito teste e erro, sou muito uma pessoa assim, cara. Testei vários formatos, me ferrei com vários, depois comecei a descobrir os ganchos que pegavam ali. Então, pô, um título que chama atenção, mais polêmico. Depois, logo depois, um textinho que faz a pessoa se identificar com aquela situação. Então ela fala, caramba, eu vivo isso aqui. E depois você trazer meio que um gancho como se fosse resolver aquele problema que ela vive. Cara, quando eu achei isso num texto, né, que entrega valor, mas ao mesmo tempo quebradinho, sem ficar um negócio denso, parecendo uma bíblia ali, cara, ali eu senti, puta, agora eu achei o formato e isso começou, e eu comecei a fazer isso constantemente. Acho que um ponto só que vale adicionar também, que ajudou muito, é meio que assim, eu tenho vários posts que eu faço, obviamente, só que eu tenho uma tese macro em volta disso. Então, eu tenho a forma como eu vejo o mercado de vendas e marketing B2B, que é o mercado que eu quero, obviamente, vender minhas soluções. E eu fico explorando isso de várias óticas, de várias formas, dentro das minhas postagens. Então, o que acaba acontecendo beleza, todo mundo, o que você falou, a questão do filme, todo mundo, depois de acompanhar meus posts 3, 4, 5 meses, 1 ano, começa a entender como é que é a minha forma de ver, e vou sempre explorando isso de várias óticas. Então, isso acaba criando realmente um processo de educação, de conhecimento, até o ponto do cliente vir 7 meses depois e falar, cara, acompanha teu conteúdo, me eduquei de certa forma e agora eu quero comprar teu produto, né? Então, acho que essa, de forma geral, é assim que eu me organizo ali. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, a vocês, mas queria fazer uma pergunta, talvez com o case do Matheus seja mais fácil de explorar. Vocês sentem que na medida do negócio, que o negócio de vocês foi tomando corpo, vocês foram tendo menos apetite a tomar risco do que falar? Por exemplo, eu lembro, sei lá, há 1 ano atrás, vocês estão crescendo muito rápido, né? Então, eu acho que há 1 ano atrás, vou supor aqui, vocês deviam estar com metade do tamanho, a gente decidiu fazer um webinar junto. Eu lembro que o Matheus, ele meteu uma publicação que a foto era um shake segurando um beck enorme, assim, falando, esses serão os SDRs que me deram. Eu falei pra minha equipe, eu falei, velho, esse moleque, ele toma um risco enorme, mas eu acho que no passar do tempo a empresa dele vai crescendo, você vai tendo, investidores, você vai tendo equipe, gente que eventualmente pode se agredir com aquilo, né? Fala, porra, mano, um shake com um beck na mão, né? E daí você começa... tem o risco de ficar meio coxinha, meio morno. Eu lembro que em 2017 eu tava nem aí, velho. Eu tocava fogo no pai. Se tivesse que mandar um concorrente a merda em público... Não. Tinha muito a perder. Tu botou uma tia panfletando, vendo lead na frente de um evento. Eu fiz uma melhor. Eu botei os copos da minha empresa infiltrado no happy hour. Eu lembro disso. Eu tava. Essa foi linda, velho. A gente era a gente tinha umas ideias... Zênia, amigo. Tá achando maligna, velho. Tinha muito a perder, né? Depois, quando você começa a ter a perder, você começa a ficar um pouco mais coxinha, né? Você sente isso? Cara, eu tipo assim, sou zero avesso ao risco, mas eu fiz muita brincadeira com o boné do MST, esquerdo, caramba. Cara, essa parada assim, tipo assim,
todo mundo só falava dessa porra, que nem hoje a mesa dos SDR vazia, né? Todo mundo só fala dessa porra. Quando você faz uma parada dessa, parece que você estoura a bolha, sabe? Você sai do digital e você vai pro físico, você passa a fazer parte das rodinhas. Em especial, eu percebi que para a palestra isso era ruim. Alguns eventos eu fui retirado do evento porque achavam que eu teria uma inclinação política dentro do evento. E, cara, tipo assim, obviamente que eu tenho, como, porra, qualquer empresário, empreendedor brasileiro, mas eu exponho menos isso. Mas esse é o único tema que eu não. Que eu tô um pouco mais cuidado. O restante eu tô cagando, cara. Cara, pra mim, eu tenho sentido isso. Então, assim, naquela época que a gente fez aquele podcast, faz um ano e meio, cara, devia estar, sei lá, não tinha batido 2 milhões de faturamento ainda, né? Hoje, porra, estão batendo 10 já. E, cara, naquela época, pô, a gente vendia muito para empresas menores, startups, tal, né? Hoje em dia, pô, as maiores empresas de tecnologia do Brasil são clientes da GetDemo, são clientes da SalesBuddy. Então, eu já me policio um pouco com os temas que eu vou trazer. Tipo, a questão de SDR. Eu viralizei pra caramba com o negócio de SDR. Não é que eu tava agredindo o SDR, eu tava falando em cima de mudanças que eu acreditava no mercado. Né? Não tava, tipo, metendo pau no profissional em si. Só que a galera se revolta, né? Porque, obviamente, pô, o cara tá falando que meu cargo vai acabar, que vai vir AI, que não sei o quê. Então, cara, isso gera um tipo de incômodo. Então, passando um tempo, eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque eu senti que, de alguma forma, isso poderia voltar de uma maneira negativa, principalmente em empresas, cara, que são maiores, que talvez tenham uma camada de governança, de compliance. Então, eu tomo um pouquinho mais de cuidado, mas, assim, não é que eu deixo de fazer a polêmica, porque eu acho que a polêmica em cima de coisas técnicas, né, de metodologia de vendas, cara, não é pra ninguém se ofender com isso, né? Então, eu só tomo um pouco mais de cuidado como eu vou colocar isso. Por exemplo, o caso do Shake com o Beck, provavelmente eu não vou mais fazer um post nessa linha, mas eu vou defender a mesma ideia de outra forma, sabe? Sim. Não, e o Richard, vocês não viram, mas ele fez um post daquele case lá do CEO do show da Coldplay, vocês não viram essa porra? Sim. Cara, como é que você lida com isso? Porque você fala realmente com uma camada que, né? Não, você tem uma solução para mercado de compliance. Já viu o mercado mais coxinha que o mercado de compliance? Então, só que, por exemplo, para mercado de compliance, a nossa solução, eu uso um humorista stand-up fazendo piada de compliance. E o pessoal adora. Então, toda a nossa pegada de metodologia, de entrega, já tem um viés bem diferente do padrão. E a gente tenta não ser o coxinha de compliance chato ou de treinamento chato. Então, acaba conversando um pouco. Já fala com a tua cultura, né? Mas esse post aí, eu lembro que tinha coisa lá do Coldplay, eu falei, isso não acontece no home office. Porque o pessoal não se vê, então não dá para se pegar no home office. Então, o ponto do home office é uma coisa que eu tô tendo um pouco mais de cuidado para não bater no presencial. Eu vou enaltecer o home office, porque meus clientes são todos presenciais e é proibido o home office nos meus clientes. Então, eu já tive cliente falando, cara, você não pode falar isso aqui dentro, pelo amor de Deus, na reunião não fala de home office. Não, mas tem uma treta que você faz com um determinado influenciador que você podia falar um pouco sobre isso, né, cara? Qual deles? Você sabe, pô. De home office, especificamente? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Mas eu sempre pego no pé de que... O que eu falo do home office é o seguinte, não tem problema ser presencial. O que você não pode falar é que home office não funciona. Home office funciona, né? Desculpa, Thiago, mas funciona. Você pode não... Aí eu, obviamente, exagero, não crio funciona, polêmica. Cara, não acredita nisso. Crio polêmica. Com os 30% de produtividade. E aí eu falo o seguinte, talvez você seja incompetente em gestão e você não saiba fazer funcionar, mas que funciona, funciona. Né? Se não funcionasse home office ou remoto, vamos dizer, você não teria franquias. O que é uma franquia? Você tem uma central e um monte de escritórios espalhados pelo Brasil inteiro e tudo isso é remoto, só que ali uma mini cultura, tudo mais. Então, é um tema polêmico, já fez podcast, eu já ganhei essa batalha com o Thiago. Qual que é a minha opinião sobre home office, galera? Os clientes da Growth, a gente tem clientes grandes, mas majoritariamente são pequenas e médias empresas que querem escalar vendas, principalmente dos nossos produtos de educação. Home office funciona? Funciona. Só que você tem que ter duas coisas. Você tem que ter pessoas engajadas e comprometidas e líderes com uma capacidade gerencial superior. Sim. Porque o cara vai ter que ter rotina de daily, vai ter que ter mecanismo de controle, métrica, KPI. Então, tudo isso faz o home office funcionar. Só que a realidade de 90% das pequenas e médias empresas não é essa. Tem um amigo meu, cara, que ele tava saindo com uma menina, aí ele falou assim, velho, eu tenho pena dos donos da empresa que essa menina trabalha. Porque, meu irmão, o dia inteiro ela não faz porra nenhuma, cara. Eu não sei como é que nego não manda embora. Então, assim,
É culpa do home office? Não. É Porque culpa no da gestão. presencial ela poderia fazer a mesma Exato. coisa. Exato. Então não é o É modelo. culpa do modelo de gestão. Mas assim, se você está numa empresa no início, precisando construir cultura, você tem limitação de recursos, você não consegue trazer pessoas tão bem qualificadas, e você precisa ter um modelo de, talvez, microgerenciamento, de comando e controle mais próximo, cara, você vai ter um desafio de fazer isso funcionar no home office. Sim, e se você precisa de bons profissionais que não necessariamente vão estar num raio de 20 quilômetros do seu escritório, você vai ter dificuldade em contratar os melhores no Brasil. Porque os melhores do Brasil hoje querem flexibilidade e às vezes o melhor programador de AI mora em Manaus. E aí você não vai ter acesso a esse talento porque você quer ter comando e controle. Então tem um trade-off aí bem... Mas sabe que tem uma importante. sapiência, se a gente for olhar, assim, coisa que a gente vai olhar em toda a estratégia que algum grande creator criou, ou ter um inimigo em comum com o teu exatamente. público ou algum movimento que você cria. Então, por exemplo, se for olhar a estratégia do Thiago, você pode realmente acreditar que o home office não funciona, que eu acredito que é a sua crença de fato, mas existe uma afinidade com o teu público, tipo, empreendedores de PMEs, head de vendas B2B, galera que já sofreu tentando tocar um time remoto e te escuta falando, fala, cara, esse cara ele verbalizou o que estava dentro de mim. Talvez o teu público se identifica muito com o que você está falando, porque a galera de RH, cara, quer olhar para o bem-estar, quer coordenador, preencher gerente de vaga. RH, e tudo que eles querem é flexibilidade. E maioria dessa empresa tem um chefe tóxico, que eles odeiam o chefe, e não aguenta estar aí e quer ter liberdade. E muito mulher que quer ter filhos, ou quer levar os filhos na escola e tal. Então aí eu crio a polêmica ao contrário, porque meu público é talvez o mais oposto do seu. Tem uma sapiência aqui que, assim, existem alguns tipos de inimigo que não dói bater. Por exemplo, igual você falou, chefe tóxico. Mesmo o cara que é o chefe tóxico, ele não se identifica com essa porra, né? Ele acha que é os outros. Ele acha que é outro cara. E você pode bater nesse estereótipo à vontade. A gente troca muito, às vezes a gente troca por WhatsApp e cruza um pouco a nossa estratégia. A gente é meio anti-guru digital, né? O cara, porra, um monte de cara que é founder de porra nenhuma, o cara criou o blogzinho dele agora, CEO de MEI, né? CEO de MEI. Isso, e sai vendendo curso de CEO de N8N lá, sendo que vai quebrar as empresas SaaS. Putz, esse cara eu adoro massacrar ele, entendeu? E o que é legal é que o meu ICP compra esse barulho, porque o meu ICP, eventualmente, ele já tomou uma rasteira de um cara assim, fala, puta, cara, eu já contratei um desses caras que prometem pra caramba. Então, quando a gente bate no guru digital, não preciso nomear o cara, entendeu? Tô batendo num estereótipo que, via de regra, ninguém curte. Ele sabe que ele é, né? No fim. Tem uns Cara, que veste a cara já pegando o gancho, né? A gente levantou a ponta de estratégia. Eu particularmente, eu comecei no LinkedIn. Velho, eu pensava, eu quero gerar lead, mas eu não tinha um plano de comunicação, eu não tinha uma documentação, eu não tinha, cara, os objetivos. O Richard falando, fica muito claro, né? Puta, cara, meu objetivo é ganhar autoridade para ir para evento. Mas eu tenho uma combinação de, sim, eu trabalho a produção de conteúdo para dar palestras em eventos, provavelmente eventos que tem meu ICP, e eu quero ser um pouco mais intencional em relação a isso. Depois eu queria provocar também, tô pensando em fazer outbound em cima de eventos para tipo, tentar aumentar o topo. Cara, fui palestrar num evento semana passada em Bauru, longe Vídeo pra Bauru, caralho. eu tava lá também. Tava lá? Foi no dia seguinte ao seu. Cara, velho, geramos mais de 70 oportunidades qualificadas, lead muito bom, não sei se aconteceu isso contigo. Bastante também. E, cara, eu fui assim com zero expectativa, sabe? Tipo, eu falei, puta, cara, fui lá, o Vitor, né, que é do IEV, é meu amigo, eu falei, vou lá quebrar um galho pro cara, não tinha uma expectativa, mas, cara, 70 oportunidades qualificadas, foi o melhor dia de lead qualificado na semana, eu falei, mano, eu preciso ser um pouco mais intencional em relação a isso. Hoje, cara, eu tenho lá uma linha editorial que eu publico, numa variação entre Jornada do Herói, conteúdos com isca e conteúdos para recrutamento e seleção. São mais ou menos as 3 variações que eu mais posto, além de fazer live e explorar newsletter. Eu queria ouvir um pouco da estratégia de vocês, tanto da intencionalidade, né, o que vocês estão olhando por trás, né, o que vem antes do conteúdo de vocês, e como é que é um pouco desse processo de definir, cara, do que eu vou falar, por exemplo, teus posts, Ricardo, cara, são extremamente elaborados, né? Você tem uma equipe, você tem um design, o quanto que é teu, o quanto que não é. Boa. Cara, eu tenho uma facilidade de produzir conteúdo, então eu que faço, cara, o conteúdo, eu tenho até prazer em fazer, tá? O workflow, aqueles diagramas, é você que faz aquela porra. A gente tinha muito material pronto de palestra, talvez seja uma facilidade que você tenha também, cara. A gente, durante muito tempo na Hamper, já tinha curso. Cara, eu olho o post e falo assim, não, tá muito bem feito, cara. Cada skatista, meu irmão, da Zona Norte, porra, escuta Charlie Brown Jr., não é possível ter feito essa porra. Não, mas essa é uma produção boa.
Cara, assim, a estratégia número 1 eu precisava trocar o meu inbound velho pelo inbound novo, vamos dizer assim. Cara, a gente jorrava de gerar lead via Google, na época que isso era imperativo, geração caindo, eu falei, preciso trocar isso de algum jeito ou eu vou ter que aceitar que eu vou vender menos, e não vou aceitar vender menos. Então, o que começou de uma estratégia que era quase que trocar o que funcionava antes pelo novo, hoje já derivou em várias outras coisas. Eu olho assim, o meu LinkedIn, ele origina basicamente 3 processos que vão desembocar em pipeline para o meu time. Um é o inbound mesmo, é produzir conteúdo continuamente para minha audiência, para crescer a audiência e aquecer a audiência. E uma vez por semana ou uma vez por quinzena eu faço um lead magnet com o meu perfil, alguma coisa que é uma live com alguém, um material rico, alguma coisa assim, pedindo para a galera comentar um eu quero ou qualquer coisa parecida. E a galera, porra, massacra esse tipo de ação e pra mim, bicho, funciona pra caramba, porque um lead magnet desse bate 1000 comentários, a gente manda LP pra galera preencher, dá lá, 500, sei lá, 800 cadastros. Orgânico total. Orgânico total, 0 custo, eu separo o joio do trigo, o que é meu ICP, vai pro meu time de prospecção malhar em cima. Então esse é um caminho inbound. Eu tenho um caminho outbound, a Humper sempre foi ativa em prospecção. E uma coisa importante, se você produz conteúdo e é ativo no LinkedIn no seu nicho, a chance de um tomador de decisão reagir positivamente a uma prospecção sua, seja por e-mail, por DM, por telefone, o que quer que seja, a probabilidade é muito maior do que quando você é uma marca anônima. E quando eu estava completamente fora do game do LinkedIn, as reações às prospecções do meu time era fria, taxa de conversão baixa. Hoje, pelo fato de eu ter uma relevância maior dentro do meu nicho, e por consequência a marca vem a reboque, hoje a galera responde, acho que você comentou algo parecido, a força da marca, tanto marca pessoal quanto marca empresarial, vai facilitar. A vida de um SDR ou a vida de um closer é muito mais fácil quando ele trabalha numa empresa que o líder produz conteúdo. E um último aprendizado recente tem sido o uso de mídia paga para fazer levantada de mão no LinkedIn, que foi uma coisa que eu nunca tinha conseguido até então. Levantada de mão é você conseguir um lead mais pronto, um lead que você não vai precisar, cara, prospectar, que talvez esteja fora do momento de compra. Estava contando aqui nos bastidores, eu tenho feito... a maior parte dos meus conteúdos é para gerar valor, mas eventualmente eu faço um conteúdo mais voltado para algum produto meu. Lógico que não é uma publicidade, é uma coisa falando de dor, de resultado. Existe um storytelling para isso, mas claramente com a intenção de vender o meu produto. Eu testo alguns desses conteúdos. O conteúdo que porrar no orgânico, que der muito comentário, aí eu boto grana de mídia paga. Eu tô com conteúdo ativo nesse momento, me gerando uns 5 leads em momento de compra total, falando assim, cara, me passa para um vendedor que eu vi tua publicação e estou interessado em comprar uns 5 leads por dia, que era coisa que até então a gente não estava conseguindo. E sem call to action, né? Tipo, pedindo comentário ou com link de conversão. Esse não tem call to action. É a galera comentando e depois alguém vai abordar. E o comentário orgânico, é legal que tem comentário de cliente também, que endossa a plataforma. Legal. Richard, cara, você falou o quanto que você mesmo é envolvido na sua publicação, né? 100%. Nada nunca terceirizado. CEO, e até depois eu estendo isso para vocês, CEO pode delegar a produção de conteúdo ou não? Não, também acho que não. porque senão vira o que galera. eu chamo resumo do resumo. Alguém faz um resumo de vários resumos que ele leu, porque não leu a fonte verdadeira, né? Ele faz um resumo daquilo e aí fica uma coisa cada vez mais pobre. E outra coisa, o post tem que ter personalidade, tem que ter uma polêmica, tem que ter uma visão forte, né? Pode às vezes não ser uma polêmica de treta, mas uma visão firme sobre aquilo. E o seu analista de marketing não vai saber fazer isso. Então você tem que estar à frente daquilo e você tem que mostrar a sua cara o que você está pensando. E não adianta, as pessoas não vão concordar com você, não é todo mundo. Então, e no LinkedIn isso é bom, porque o LinkedIn, diferente do Instagram, o Instagram ele valoriza compartilhamentos. O LinkedIn valoriza comentários. Então, quanto mais discórdia, mais a coisa vai. Quanto mais ódio. Não necessariamente ódio, mas quanto mais discussão em cima do tema. Por exemplo, eu faço um post lá falando o seguinte, eu não contrato devs que falam inglês. Por quê? Porque senão uma empresa gringa pode contratar ele. Se eu contrato que não fala inglês, nenhuma empresa gringa vai contratar pagando em dólar. Super polêmico. Aí eu vim te xingando pra caralho. De tudo.
Aí o pessoal fala, cara, é isso aí, você no Brasil não precisa de inglês, tal, soberania, blá, blá, blá. Aí tem gente falando, cara, é absurdo, você tem que isso, tal. Então, gera uma polêmica em cima de um assunto de RH que, cara, deixa o parquinho pegar fogo lá. Então, o que eu faço é muito isso, provocar discussões, todos os meus posts é para gerar uma discussão, né? Às vezes eu pego uma frase forte lá e só boto assim, concorda? E aí, concordo, não concorda? Mas o que viraliza é comentário. Quanto mais comentários, mais visualização você vai ter. Você, Matheus, como é que é o teu processo de concepção da estratégia e como é que é a tua intencionalidade do teu conteúdo? Legal. Eu enxergo o LinkedIn como um funil. Então, obviamente, tudo que eu faço ali dentro de conteúdo tem um propósito, seja ele gerar awareness, né, para as pessoas me seguirem, seja conhecerem a empresa, seja educar o lead para que ele depois vá comprar o meu produto. Então, como é que eu organizo hoje? Eu tenho os posts que eu chamo de topo de funil. Deixando claro que eu que produzo todos os posts. O meu design fica uma porcaria, né? Igual do Ricardo, por exemplo, que é maravilhoso. Pra perceber que você não tem esse Nossa, dom. é horrível, Eu taco lá no negócio. Mas eu acho que é legal, cara. É um tosco, é tipo um Jcast, né? Tipo, é um tosco maneiro. É que o dia que também fica muito da hora, vão saber que não foi ele. Vai perder seguidor. É isso, exatamente. Até já me deram esse viés. Porra, seu conteúdo bomba tal, faz essa porqueira aqui. Eu falo, velho, é o que tá bom. Não, parece que ele abriu o Paintbrush e escreveu. É bem isso. E aí, como é que eu faço, né? Então, eu tenho os conteúdos de topo de funil. Que seria o topo de funil? Então, é um conteúdo muito mais... Cara, não vou falar do meu produto, vou falar de coisas mais polêmicas do mercado, que é pra furar a bolha. Então, vou trazer um teminha mais polêmico e tal, só que eu já sei muito bem o quanto que eu tenho que gerar de demanda para as empresas, quantas reuniões eu tenho que gerar em cima do meu LinkedIn. Porque hoje o meu LinkedIn, pra vocês terem uma ideia, ele gera de 250 a 300 reuniões orgânicas por mês para as empresas. Caraca. É bizarro. Então, para mim, eu vendo realmente no LinkedIn, porque o cara vai até o ponto de agendar uma reunião com o meu time. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que garantir sempre que tá entrando mais gente nova, porque, obviamente, né, as conexões, a bolha, ela é finita, ela acaba, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que, além de estar trazendo essas pessoas, eu tenho que continuar educando a galera que já tá ali consumindo meu conteúdo e tenho que ter uma estratégia de conversão. Como é que eu faço a estratégia de conversão? Então, eu uso o LinkedIn Ads para mandar mensagem a partir do meu perfil ali, de maneira automatizada, para a galera que mais engaja nesses conteúdos. Então, se você engaja com o meu conteúdo, você já deve ter recebido lá, se você for do meu ICP, uma mensagenzinha minha lá tentando agendar uma reunião. Então, eu tenho essa forma de captura. Eu tenho a forma de captura também através da menção ali que eu faço da empresa, falando que ela resolve algum problema nos posts, e isso acaba acarretando no quê? Do cara... já abrir o Google ali, jogar no site, por exemplo, e achar a empresa, ou clicar na página da empresa. E aí, falando de terceirização, a página da empresa, aí realmente, lá tem um time de marketing que produz conteúdo, foco muito em case. Por quê? Porque para mim a página da empresa, ela é o meio do funil. Então é onde o cara fala, não aguento mais esse moleque aqui falando de conteúdo, deixa eu ver o que faz a empresa dele. Se for entrar nas páginas lá, você vai ver que as páginas têm bastante seguidor e tal, e é muito focado em case, porque a educação, na verdade, ela vem a partir do meu perfil, que entrega muito mais do que o perfil corporativo. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, isso aqui tá muito risco, né? Porque as empresas começaram a criar um tamanho relevante, não dava pra só eu ficar falando. Eu falei, cara, se derrubarem minha conta no LinkedIn é que eu tô perdido. Então, eu abri uma nova estratégia para essa parte de awareness. Eu comecei a selecionar influenciadores e trazer influenciadores para falar, fazer publis mesmo da empresa, né? E colocar CTAs e patrocinar também os posts deles para ajudar a aumentar o alcance. E eu percebi o seguinte, eu falei, cara, eu tô gerando muito conteúdo, pílulas de conteúdo, na verdade, pra galera. Porque o pessoal vai ver um post meu, fala, legal, super valor, achei bacana pra caramba. Mas, cara, não é a profundidade que eu gostaria. Eu quero crescer em tempo mesmo, né, que eu tenho com o meu ICP. Então eu falei, cara, tá faltando um meio de funil aqui um pouquinho mais genial. E aí eu criei uma comunidade do meu ICP, que é a SaaS BR Club. Claro que a intenção é discutir conteúdo, mas eu consegui gerar o meio de funil que eu precisava, que era ter mais tempo em frente ao meu ICP. Então tem roda de conversa de founder, tem podcast, tem um monte de coisa, onde eu de certa forma, capturo a audiência, trago essa galera para esse meio, educo essa galera e tenho os posts de conversão. E aí eu vou acompanhando esses resultados. Vocês vão ver que vai ter semana que eu só vou estar falando do meu produto, isso vai estar um saco. E é consciente, porque são momentos que eu vejo que a gente está atrás da meta de geração de demanda. E outros que eu falo, estamos batendo, então eu vou
e ficar escancarando de polêmica lá para conseguir encher meu topo de funil. Então tudo isso, apesar de eu produzir conteúdo, de ter essa maluquice, de certa forma ali de não ter uma organização, uma metodologia da produção, isso está muito alinhado com uma estratégia realmente de funil, né, e de números que eu persigo e que eu sei que eu preciso fazer para conseguir chegar no meu resultado. Agora, uma coisa legal, cara, que você comentou, eu fui por essa derivada também e queria ouvir de vocês. De algum momento você criar alguma marca educadora ou alguma outra coisa complementar. Eu tenho a sensação que o LinkedIn, ele é muito generoso em entrega, em alcance, talvez das redes, ainda é a mais fácil de operar. Mesmo embora, tendo caído pra caramba. mesmo caindo, ela continua muito boa. Só que o nível de engajamento que a pessoa tem com o seu conteúdo é muito baixo, porque o cara gasta o quê? 2 minutos lendo o seu conteúdo, ele decide se ele curte ou comenta ou não, e próximo, porque aí o scroll é infinito. Segundo o SimilarWeb, o usuário médio do LinkedIn passa 8 minutos por mês no LinkedIn. 8 É minutos muito por pouco. mês. É muito... Então você influencia muito pouco essa pessoa na tomada de decisão dela, se ela vai optar por comprar você ou outra coisa. Então eu tenho pensado muito em uma estratégia também de conseguir transferir gente do meu LinkedIn para outras redes que não sejam rede de feed, onde a disputa de atenção é menor, seja para uma newsletter que você mencionou, para um canal de YouTube, onde aquela pessoa, ao invés de gastar 2 minutos no meu post enquanto ela está dispersando a atenção com várias outras coisas, ela vai gastar uns 10, 15 minutos num conteúdo mais profundo, onde eu de fato educo. Eu estou falando de newsletter, eventualmente até evento presencial, como uma forma de levar essa audiência para uma próxima etapa de relacionamento. Eu não sei se vocês Então, o que eu faço nisso, como eu falei, eu não gero lead direto no LinkedIn, não é o meu objetivo. Só para vocês terem ideia, eu nunca gastei um centavo. Eu não tenho um LinkedIn pago, não tenho o Sales Navigator, o meu é gratuito até hoje, tenho 730 e tantos mil seguidores, sem gastar um centavo. O que eu faço é o seguinte, eu tenho 3 tipos de post. Uma linha de gerar polêmica em termos de assunto de RH, tá? Tem um monte de assuntos nessa área que eu gero essa polêmica. Um que eu falo da cultura da minha empresa. E aí, quando eu vou falar da minha empresa, eu trago muitas histórias dos meus colaboradores. E é o que mais engaja. E eu tenho uma terceira linha que eu falo... eu não falo de produto. Eu falo de conteúdos que são relevantes ao meu ICP. E o que eu busco fazer eu gero eventos online. E aí, um assunto super, hiper nichado que somente o meu ICP vai estar interessado. Faço um webinar. E esse webinar, aí sim que eu vou captar e criar uma jornada de geração de lead, só que é um webinar hiper nichado de conteúdo, não tem o objetivo de pegar a minha base inteira. Então são as 3 linhas. Do webinar, aí o cara tem que se inscrever, tá? Um conteúdo gratuito, trago às vezes um cliente, uma grande empresa para falar do assunto, e aí sim eu começo a gerar e esquentar esse lead, é a minha base, aí tenho e-mail marketing, tem um monte de coisas aí por trás. Mas são as 3 grandes linhas de produção. E uma coisa que aconteceu com a gente, o perfil da minha empresa, eu acho que tem 250 mil seguidores no LinkedIn. Então, é um número bem expressivo. E principalmente porque eu falo da cultura da empresa. Né? Então, essa coisa de contar histórias, eu pego o cara tá lá assim, em Cancún, na praia, no computador, e boto assim, essa é a liberdade que... Cara, isso deu, acho que 90 mil likes. Post, 2, 3 milhões de visualizações. Tem um outro que eu fiz, que eu gostei muito. Eu tinha tirado uma menina do meu principal concorrente. Grávida. Não, grávida não. Essa Eu vi também. Tem esse problema pra caramba. Você contratou uma grávida, tipo, avançada, perto de ter um neném, né? Exatamente. Na verdade, ela já estava contratada há muito tempo, ficou grávida, só que o post ficou dúbio. Então, mas essa é uma mulher que mora em São Paulo, lá na Zona Leste, demorava 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar. E aí eu tirei ela do concorrente porque ela trabalha em home office, no concorrente era proibido. E aí eu comecei assim, fulano trabalhava numa empresa, não falei qual, que ela gastava 4 horas por dia e agora ela vai poder ter vida de novo. E aí eu falava, agora ela pode ir para academia, tal, um monte de coisa. Você clicava quem era o meu principal concorrente. Cara, eu fui xingado por tudo que é canto pelos concorrentes, porque eu provoco muito. E isso gera o quê? Muito seguidor para a empresa. A linha institucional, a empresa que faz. A empresa que fala de produto, a empresa que fala disso aí. Eu não falo de produto. Se eu for fazer alguma coisa para gerar funil, é conteúdo nichado que vai para um webinar, para daí eu começar a tratar isso. Por quê? Porque eu não quero cair em engajamento. Se eu nichar o meu conteúdo, meu engajamento vai cair.
Cara, esse é um bom gancho de engajamento. Mas antes da gente falar de engajamento, como a gente está falando de funil, você que está acompanhando o Growthcast, eu queria te fazer 2 desafios. O primeiro, tenho certeza que você conhece alguém que precisa vender mais, que precisa escalar vendas. Você pode compartilhar esse episódio com ela, porque aqui a gente está entregando o ouro, estratégia direto do campo de batalha, que cada um aqui, né, queimou a mufa para conseguir descobrir como funciona. Eu tenho certeza que vai gerar valor. Se você está ouvindo isso pelo YouTube, cara, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado, deixa sua curtida. Se está ouvindo isso pelo Spotify, você tem a opção de dar 5 estrelas. Isso fala para o algoritmo do Spotify que esse é um conteúdo relevante e ele entrega para mais pessoas. Se você quer entender um pouco mais sobre como você escala suas vendas e como você implementa tudo o que a gente está falando aqui, a gente tem um programa chamado Expansão Comercial, onde ao longo de 90 dias eu te entrego a máquina de vendas montada. Os primeiros 30 dias eu vou te entregar todo o processo, inclusive com 3 dias presencial dentro do escritório da Growth, e os últimos 60 a gente otimiza a sua máquina, você vai ter acesso a CRM, Sales Automation, tudo que você precisa para escalar suas vendas. Então, o link está na descrição desse episódio, se você está assistindo isso pelo YouTube, está aparecendo um QR Code, só você escanear, que lá você vai ter essa oportunidade. O meu funil, cara, eu vejo rede social 100% como topo. Eu não aprofundo dentro da rede social. Então, lá sempre vai ser topo. Meus vídeos, eu tenho vídeo no Instagram com 48 milhões de views, né? Topo, 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 topo. O YouTube é um lugar onde eu aprofundo um pouco mais. Mas o que acontece é que em todas as redes a gente é refém de um negócio chamado algoritmo. Se eu não fizer o que o algoritmo quer, eu não consigo ter resultado. E aí o nosso objetivo sempre tem que ser transferir parte dessa audiência para um canal proprietário. Agora tá bombando muito newsletter, né? Newsletter, cara, tipo, eu tava falando com o Rony Mesla da Reserva ontem, velho. A newsletter do Rony bateu 200 mil subscribes. Animal. 200 mil, cara, tipo assim, sem um centavo de tráfego pago, uma taxa de abertura E altíssima. ele detém a audiência, porque ele tem no mínimo o e-mail da galera, né? Por quê? Porque se você depende do LinkedIn, se você depende do Instagram, se depende do TikTok, o algoritmo mudou, já era, irmão. É isso. Você construiu tua casa no terreno do vizinho. Uma hora ele vai falar, irmão, vaza. Então, eu acredito que você tem que sempre transferir para algum lugar. Por exemplo, a ideia da comunidade é muito boa. Eu quero explorar um pouco mais comunidade, mas hoje a gente tem 16 pessoas no nosso time de marketing para tocar todo esse negócio e mais ter a galera de, né, tem uma parte que são prestadores de serviço, como por exemplo esse estúdio que a gente está usando e que a gente combina para conseguir fazer essa escala acontecer. Cara, processo de produção de conteúdo, né? Eu queria explorar 2 coisas aqui. De onde que vem a ideia dos posts de vocês, né? E um pouco também do que vocês sentiram nesse novo algoritmo que o LinkedIn trouxe. Eu, particularmente, cara, eu percebi que nesse momento novo do LinkedIn, eu tenho que trazer um fato. Dificilmente eu fazer uma narrativa, contorne a objeção, sei lá o quê. Tipo, cara, essas porra, pra mim, particularmente, não tá funcionando mais. Mas, por exemplo, Ontem eu peguei um avião aqui de São Paulo para Florianópolis. Cara, coincidentemente, do meu lado estava o Joseph Rufino, fundador da Escola Conquer. Caraca, meu irmão, foi do caralho, assim. Você conhecia ele antes ou não? A gente já tinha trocado mensagem pelo LinkedIn, trocado mensagem pelo WhatsApp, mas presencialmente a gente se viu pela primeira vez ali. E foi assim, meu irmão, 1 hora dele contando como é que foi o Flávio Augusto, o negócio dele. Então, aí o que eu fiz? Eu fiz um resumo, botei a foto, cara, o post foi hiper bem. E eu meio que fico nesse modo de, cara, tentar achar coisas que aconteçam para poder compartilhar. Queria ouvir um pouco do processo de produção de cada um de vocês e de onde que veio os principais insights e os que mais funcionaram, né? Se vocês têm um post que marcou a história de vocês. É o que eu falei, os meus posts que mais funcionam é alguém em frente à praia, em frente a alguma coisa, trabalhando e falando da liberdade que isso gera. Sim, esses posts. Eu também tenho um post que bateu, acho que 5 milhões de views. Caralho! 260 mil likes, que foi eu falando que uma candidata pediu, sei lá, 4 mil reais, a vaga era 8, o que eu fiz? Eu ofereci 8, e não 4, porque era o que a vaga tinha. Cara, também falar de salário no LinkedIn, bomba. Sabe, falar alguma polêmica em cima disso. Então, eu acho que esse aí é o gatilho do contra-intuitivo, né, velho? Porque, assim, tipo, todo mundo espera que você faça o oposto e você meio que quebra o padrão, né? Então, assim, e eu trago temas que são ultra polêmicos e mostro o contrário disso. Então, assim, esses temas, assim, para mim é muito tema. Pega um tema quente, assim, que as pessoas falam o contrário, vai bombar. Mas o tema quente, de onde você tira? Você fica o quê? Fica olhando no Twitter? Como é que você sabe o que está acontecendo? Muita inspiração de coisas que eu vejo dia a dia. Às vezes eu uso o próprio timeline do LinkedIn. Entro no timeline, vou ver que alguém comentou alguma coisa, pego isso aí, faço uma versão diferente. Como coisa do Coldplay, né? Todo mundo falando do cara pegando mulher. E eu falei, pô, isso não acontece no home office. Então, tento interpretar as coisas de uma forma diferente e fazer uma outra leitura. E assim, o ponto da polêmica ajuda. A única coisa que você falou no novo momento do LinkedIn, de fato caiu mais ou menos pela metade. E o meu desafio é que meus posts iam muito longe. Assim, meu
eu tinha, sei lá, 130, 140 milhões de views por ano. Então, média de 4 milhões por semana. Agora caiu para 1,5 milhão, 2 milhões por Caralho, mesmo semana. assim é muita coisa, cara. Então, Isso, e assim, meus posts médio tinha 5 a 10 mil likes. Agora vai de 1.000 a 2.000 likes, um post médio. Então, com isso, eu tô tentando ver, cara, como que eu faço para voltar. Porque eu tô tendo alguns posts que estão flopando, coisa que não floparia antes. Nunca, né? Tu não tinha... Cara, eu olhava assim, cara, eu ia direto no teu perfil ver o que tava flopando. Cara, nada flopava no Hit. Não tinha nada com menos de 1.000 likes. Flopar dele é 1.000 likes, né? Que é tipo o nosso que Mas eu acho que tem uma coisa ligada ao que é o propósito. Por exemplo, se eu falar sobre salário, sobre trabalho remoto, qualquer coisa, eu posso até gerar um nível de engajamento, mas o que não vai converter em nada para minha marca, não é uma crítica, porque no teu caso tem tudo a ver com o que a tua empresa faz. No meu, eu tenho que tomar cuidado para não me perder no personagem e começar a falar sobre coisas que geram like, só que eu desenquadrei completamente do que a Hamper precisa de mim que eu fale. Entende? Só que como eu falei, meu objetivo não é gerar lead, é ir para evento. Então, mas eu vou contar uma estratégia, eu vou falar por último, do meu cancelamento orquestrado. Porque assim, vale a pena fazer isso. Tá? Eu vou explicar por quê, mas eu vou fechar esse tema contando quando eu fui cancelado de maneira orquestrada. Nunca falei isso, hein, cara? Vocês vão ficar de cara. Conta. De onde que vem o insight? Como é que você fica? Você aperta um baseado e... agora, Bob, venha, me ajude. Boa. Cara, uma coisa que eu tenho reparado, né? Eu já testei muito formato de conteúdo. Há, sei lá, 1 ano atrás, 1 ano e meio, eu sentia que a questão de você, dar uma porrada em algum tema, sei lá, o outbound vai morrer. Isso era um negócio que pegava. Hoje em dia isso já não pega mais. Eu não sei se é nem questão de algoritmo, é a questão das pessoas já estarem cansadas desse tipo de tema, sabe? E aí eu comecei a testar outras coisas para ver o que viralizava. O que eu acho que tá funcionando bem hoje? Cara, você meio que contar uma história linda, assim, tipo, sei lá, esses dias eu postei lá que a gente triplicou a empresa no ano, soltei um monte de número lá, tipo, coisas da operação, e botei uma foto de eu tomando um vinho lá num restaurante caro. Porra, isso aí gerou um engajamento 3 vezes maior do que estava gerando outros tipos de conteúdo. Porque assim, o que é legal, né? De certa forma, você está trazendo uma realidade, você é um empreendedor, você está trazendo uma notícia legal, você está trazendo números, a galera adora ver esse tipo de coisa, né? Então isso é um negócio que acaba gerando aí os comentários, pô, parabéns, não sei o quê. E aí é muito do que você falou dos comentários, né? A galera começar a colocar e perguntar coisa. Então acho que esse formatinho tem sido legal. O outro formato que eu acho que tem ganhado bastante relevância é meio que construção em público. Então, assim, você trazer um pouco de visão de, cara, pô, o dia que eu me fudi de churn, sei lá, eu tive que pensar numa estratégia e rever toda a minha operação na empresa. O dia que, sei lá, zerou meu não sei o quê. Então, eu acho que esse tipo de coisa de construção em público, de alguma forma, ele tem sido legal, principalmente se o teu ICP, obviamente, passar por coisas semelhantes, né? Acho que o que o Ricardo falou é super importante. Não adianta, se eu tiver 10 milhões de impressões por mês, para mim não adianta nada, porque meu público não deve dar 1 milhão de impressões por mês, né? Porque é um público muito nichado. Então, acho que esse ponto, né, de você trazer construção e meio que se conectar com problemas que as pessoas podem ter é um negócio que é bem relevante. Eu acho que eu destacaria esses 2 grandes pontos que eu tenho tentado focar. E um outro que, assim, acho que tá meio manjado, aquele negócio de, comenta aqui pra eu te trazer um material rico. Acho que a galera tá ficando meio bodeada desse negócio. LinkedIn dá umas derrubadas na entrega desse tipo de post. Eles tratam como clickbait ou comment bait e podem dar uma derrubada no alcance. Eu tenho sentido isso, mas aí como burlar o LinkedIn dessa forma? Eu fiz um teste esses dias e deu bom. Ao invés de falar, tipo assim, comenta, sei lá, SaaS BR Club pra você entrar na comunidade, tipo assim, comenta qual que é o maior desafio que você tá tendo no momento. E aí a pessoa comenta um negócio e eu falo, pô, o melhor desafio vai ganhar, sei lá, o ingresso pro RD Summit. Eu fiz uma dinâmica dessa, com o Codeplay. E um outro ponto que eu testei que foi super legal também, eu ainda vou explorar mais, porque eu fiz um post recente disso, que eu acho que vai dar bom. Eu trouxe lá um post que era o seguinte, eu falei, cara, 20 erros que se você cometer na tua empresa, você vai quebrar. Tipo, fui bem sensacionalista, assim, e eu trouxe os 20 erros de forma bem resumida e eu coloquei lá como gancho, assim, pô, fala, quer saber mais sobre algum desses temas? Coloca aí que eu vou trazer a explicação completa.
E aí a galera começou, quero saber do 5, do 4, não sei o quê. E aí eu fui lá e trouxe mais uma bolha de conteúdo e eu percebi que as impressões do comentário estavam sinistras, porque a galera realmente olhava e queria saber mais, e aí alguém já tinha colocado, aí gerava discussão. Então, enfim, acho que esses são os pontos aí que eu tenho observado do algoritmo e eu tenho botado na minha estratégia de conteúdo, que apesar de não ser super metodológica, né, são coisas que eu já saquei que funcionam e eu tenho utilizado assim no dia a dia. Total. Acho que tem uma vantagem de o próprio founder produzir o próprio conteúdo, é que você consegue atravessar um pouco da cadeia de valor. Eu não consigo me imaginar hoje, por exemplo, dependendo do meu perfil para gerar demanda e esperando um freela cortar a arte para mim, para me passar, ou alguém escrevendo a 8ª versão de um texto para eu aprovar, porque eu não ia publicar qualquer porcaria do meu perfil. Como eu que faço, cara, eu atravesso essa cadeia inteira. Na moral, eu levo 30 minutos para escrever um post, cara. Eu acordo, vaso, né? faço um café preto, cara, sento ali em 30 minutos, eu mando bala. Uma coisa importante para quem produz conteúdo, na minha opinião, quem produz conteúdo tem que consumir muito conteúdo. Eu leio muito vocês em todas as redes, eu tô sempre com o meu radar ligado, captando. Eu tenho pelo menos umas 3 fontes de inputs, eu diria. Eu sigo muito conteúdo profundo do meu mercado, então eu sigo alguns canais de YouTube, algumas newsletters gringas, inclusive. Isso não deixa de ser uma fonte de input que me inspira para virar conteúdo depois. Eu sigo criadores BR, como é o caso de vocês, e aí, naturalmente, quando eu vejo, por exemplo, algo que porrou no perfil do Matheus, eu vou falar, esse tema que o Matheus falou, tá no timing de falar disso. Eu vou falar do mesmo tema da minha ótica. E, eventualmente, a gente pode discordar de temas, porque, por exemplo, quando o Matheus falava do fim do outbound, isso, de alguma maneira, pode agredir do lado da Hamper. Então, eu vou dar uma devolutiva nisso. Pô, você vai falar, sei lá, de SDR, IA, ligando, tá funcionando. Eu vou trazer a minha perspectiva disso. A galera até acha assim, porra, você vai fazer podcast com o Thiago Reis lá, os caras vão sair na mão. A gente concorda na maior parte das coisas. Mas tem temas que a gente tem divergência, e nesses a gente tem que explorar, porque a gente vai capitalizar em cima disso. E a terceira fonte de input são os meus próprios conteúdos. Eu estou sempre olhando o que virou e por que virou e tentando decupar aquilo para tentar reproduzir. Uma outra fonte que é relevante é notícias de jornal. Então vai sair uma notícia, alguma coisa aconteceu no seu setor, cortar aquilo e botar. Por exemplo, eu lembro, e joga uma leitura polêmica. Eu lembro que o Itaú mandou 1.000 pessoas embora, né, do home office. Por causa do home office. Aí, o que você esperaria eu fazer? Defender. Quer dizer, ir contra o Itaú. Itaú é teu cliente? Não é meu cliente. Mas o Santander é. E o Bradesco e outros. O que eu fiz? Primeira frase. Está corretíssimo. Mandar 1.000 pessoas embora. Querendo vender para eles, né? Aí, então... E mandou pro Red RH do Itaú. Não, aí botei assim, home office não é férias. Quem não produz tem que ser mandado embora mesmo. Sabe? E aí, pô, cara, o que isso gerou de xingamentos de mim e tal, tudo isso, tal, mas é um assunto super polêmico, é uma notícia de jornal que tá super... Cara, notícia de jornal que tá todo mundo falando, vai pegar fogo aquilo ali. É porque meio que já tá no inconsciente coletivo. E né? tem que jogar uma leitura de uma polêmica que é muito pessoal seu. Assim, você tem que fazer uma leitura diferente. Se falar que é um absurdo, que o Itaú tem que ser humanizado tal, cara, vai ser mais uma pessoa fazendo isso. Morninho, né? O morninho não cola, Tem que ser né? quente. Então, assim, cara, a história do cancelamento orquestrado, né, cara? O que a gente fez? Eu gravei aquele criativo que todo mundo viu, em cima da mesa, falando, cara, mandei 16 SDRs embora, o caramba 4. Cara, o meu líder de conteúdo pegou e contratou uma série de páginas de fofoca para fazer post me criticando, entendeu? Então a gente gastou 50 mil reais, saímos lá umas 10 páginas de fofoca, os caras me xingando. Meu irmão, vi os esquerdistas assim, velho, xingando a minha mãe, falando que eu tava calvo, sabe? Só que o que aconteceu? O cara da empresa do Richard me xingava. O Richard via e ia lá e falava, deixa eu contratar essa parada que eu vou mandar esse filho da puta embora, inclusive tá comentando em página de fofoca durante o expediente. Cara, foi um dia que a gente gerou 1.500 leads. Tá maluco. Só por causa disso, e o custo por lead, mesmo na mídia paga, caiu em 1/10. Tipo assim, a gente pagava, sei lá, 50, 60, tava saindo lead a R$4, a R$6, e não de material, de levantada de mão querendo falar com a gente. Eu tenho uma treta para você, uma ideia de treta que talvez valha a pena. Quero. Você tem um concorrente que tem o objetivo de gerar 1 milhão de empregos até 2030. E se você gerasse 1 milhão de
desempregados em 2030 com a IA. Do caralho. Gostei. Não, cara, assim, o nosso propósito, né, onde tá... Estou brincando, tá? Onde tá, mas eu gostei. O que tá no nosso Culture Code é assim, cara, qual que é o nosso movimento, qual que é o nosso porquê, pegando lá o ciclo dourado. A gente acredita de verdade que vendas é um instrumento de libertação, né? Quando um fundador, quando um empresário domina o processo de vendas, ele se liberta. Cara, quando o cara não domina, mano, ele paga todo mundo, ele é o último a receber, ele não pode ver os filhos, não pode ver a mulher. Então, assim, é muito problema que ele gera. E, infelizmente, a gente olha para vendas com um olhar muito negativo, né? Puta, vendedor é o cara que não deu certo, vender é tirar dinheiro dos outros, é enganar. Então, o nosso movimento é esse, sabe? E eu quero fazer com que o empresário... A Endeavor tem uma estatística que ela fala que somente 1% dos empresários cresce mais do que 20% durante 3 anos consecutivos, e a nossa meta é levar essa estatística até 2028 para 2%, né? Porque, porra, é dobrar, é coisa pra caralho. E, cara, eu quero fazer isso com o cara tendo lucro. E por que não sem SDR? Cara, assim, o modelo de SDR, e aí jogo essa pro Matheus, é um modelo falido, cara. É bom pra gente, não é bom pra empresa. Por quê? Cara, a bosta que é você ligar pra um call center e falar com 3 pessoas diferentes. Você contar várias vezes a tua mesma história, né? E assim, tem muita empresa que bota o SDR vira secretário de luxo do vendedor, né? Eu peguei uma vez, cara, um vendedor meu falando assim, o fulaninho aqui anotou tudo sobre o que vocês conversaram, mas eu gosto muito de ouvir da tua boca. Eu falei, tá de sacanagem com a minha cara, maluco? Porra, gastamos um dinheiro com ferramenta, transcrição, tu não pode 5 minutos antes da call ler o que foi falado na reunião anterior, você precisa pedir pro cara repetir novamente, né? Então, assim, o cliente conta a história dele várias vezes. E eu acredito de verdade que com a IA, o vendedor vai ter um alter ego dele, que vai ser a versão dele digital. Então, ele vai ter o Thiago aqui que faz a reunião, mas tem o Thiago que prospecta com a minha voz. E quando o lead vai fazer reunião comigo, ele não vai saber que não falou comigo anteriormente. Ele vai achar, porque, gente, a evolução da IA, tipo, dos agentes de voz tá bizarra, velho. O negócio tá gaguejando, respira, faz piada, entendeu? Então, assim, e sei lá, velho, esse negócio tem 12 meses. Daqui a 1 ano, 2, vai estar igualzinho a gente. Cara, já tem um modelo gringo, que é um modelo acadêmico. Cara, que ela tem uma variação de tom, mano, que te seduz, que ri, que gagueia. Cara, é assim, é bizarro. Você fala assim, mano, não tem como essa porra não ser um ser humano. E vai chegar nisso em muito pouco tempo. E isso até reforça um pouco a nossa pauta aqui do fundador criar conteúdo. Por quê? Porque a inteligência artificial vai gerar muito conteúdo, todo mundo vai gerar conteúdo. Então, conteúdo por conteúdo vai ter muito. O que você vai ter que ter? Uma personagem, um rosto para aquele conteúdo, e não o institucional do marketing, né? Então, isso que eu vejo que a importância do dono botar a cara é para que você fale, essa empresa tem uma cara, né? Porque se só tiver conteúdo, a IA que vai estar gerando isso, time de marketing, que acaba perdendo. Não, indo nesse gancho, gente, usar IA para produzir conteúdo não. Se falar que não usa, eu vou chamar de mentiroso, hein? Assim, eu uso, tá? E depois eu conto um pouco do modelo que eu uso. Cara, conteúdo 100% criado por IA funciona? Não funciona. Não funciona, ponto final. Ela viaja, ela faz merda. Mas assim, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, eu tenho vídeos que são 100% feitos por IA, mas o roteiro é feito por um ser humano e otimizado por um ser humano. E no LinkedIn eu uso muito a IA para melhorar os meus conteúdos, tanto para criticar quanto para achar estruturas que funcionam melhor. Mas como é que é a relação de vocês com a inteligência artificial na produção de conteúdo? E se pode usar ou não pode? Porque também é uma puta zona de conforto, né? Sim. Eu uso, cara, para gerar pauta, então às vezes eu subo, cara, uma meia dúzia de conteúdos bons e peço para a IA tentar encontrar correlação de por que aqueles conteúdos performaram bem. Às vezes eu pego os comentários de uma publicação muito boa e peço para a IA me ajudar a extrair ideias de novos conteúdos a partir dos comentários, porque a galera muitas vezes pede, acho que o Matheus comentou isso, a galera quer saber um pouco mais de um ponto, isso passa batido, isso é pauta, porra, podia virar outros posts. E eu uso muito para lapidar. Como eu escrevo em meia hora, a chance de eu ter escrito um negócio que sai com erro de concordância, até com um erro gramatical, é enorme. Eu não quero passar vergonha em público, eu mando pro ChatGPT, ele me devolve e aí eu publico. Eu treinei um GPT com os meus 200 melhores posts que mais engajaram, todo o meu modelo de escrita e tal. Então, eu tenho um GPT que, às vezes, faz posts que eu falo, cara, que escreveu melhor que eu. E eu uso muito para ter ideia. Às vezes eu uso para criar 10 frases polêmicas sobre tal assunto. Aí eu vou lendo essa aqui com essa e tal. Então, uso assim. Revisão sempre. Nenhum post meu sai sem botar num GPT para ter uma revisão. E, cara, tem dias que você tá sem inspiração. Tem dias que você tá correndo, vai, caraca, vou pegar um voo aqui, falta 5 minutos. Faz um post aí, você dá um tapa. Mas, assim, achar que um GPT padrão, sem nada, vai fazer alguma coisa boa, não vai.
Você tem que ou treinar ou fazer muita conversa com o GPT para que ele gere um resultado razoável. Mas, sem dúvida, eu uso. E tu, Matheus? Boa. Até isso é bem engraçado. Um dos diretores lá do meu time, ele criou um agente chamado GPTeus. Ele treinou o agente lá com, uns 200, 300 conteúdos meus também, que bombaram. E aí eu comecei a usar isso para pegar um pouquinho na linha do Ricardo ali. Então, cara, que foram os posts que mais bombaram? Que você vê que tá faltando? Então, às vezes ele vai lá, pega uma combinação de posts meus e fala, cara, esse tema aqui tá em alta, por exemplo, seria legal você comentar isso também num próximo post. Para escrever eu não uso realmente, tanto é que eu taco lá, tem erro gramatical, foda-se, não tô ligando muito para isso. Mas realmente para essa parte de inspiração ele acaba me ajudando um pouco, porque às vezes sua cabeça fica muito viciada quando você produz conteúdo todo dia, ainda mais 1, 2 conteúdos, você fica muito assim. Então quando você traz a AI, ela acaba, pegando uma ótica ali que você não tá vendo, e aí te ajuda, aí eu vou lá e pego a minha experiência em cima desse assunto e conecto, aí eu faço conteúdo 100% autoral. Então acho que, pra galera aí que quer usar AI, não usa para escrever o texto para você, mas usa para isso, né? Analisar post, sugerir, outros tópicos que você pode mencionar e assim vai. Cara, eu fiz igual você, eu criei um GPT com os meus posts de maior sucesso no LinkedIn e comecei a usar. Só que, cara, é foda, porque você vai ficando preguiçoso. E aí cada hora, e assim, pra mim o maior perigo da IA é esse, sabe? Tipo, ela, o que a gente vê no Exterminador do Futuro, ela não vai precisar matar a gente, ela vai escravizar a gente, né? E já tem estudos, cara, comprovados que o uso excessivo de inteligência artificial diminui a capacidade cognitiva. Como qualquer coisa que você para de usar, atrofia. Então, eu fiquei mó tempão só usando, né? E aí tava funcionando. Cara, do nada, não sei o que aconteceu na porra do prompt, que ele parou de funcionar. O seu algoritmo mudou, e aí um post que tava, tipo, 500, 600 likes, passou a dar 20. 15. Aí eu falei, vou ter que reaprender. Cara, quando eu fui escrever, eu não sabia mais escrever. Velho, eu falei, cara, né, como é que escreve? Não lembro, né? Aí fiquei mó tempão, curva de aprendizado do zero de novo. O que eu fiz agora? Primeiro, eu não uso 100% porque eu considero que isso me emburrece, isso vai fazer eu perder a personalidade. Mas eu criei uma parada que funciona muito. Eu fui no LinkedIn, fui no tema B2B, gringo, inglês, e separei 100 posts com mais de 1000 likes. Eu usei um agente para achar isso, usei o menos. Cada post ele transformou num CSV, com o número de likes, o número de comentários, o número de compartilhamentos. Peguei o Cloud, assim, gente, GPT e Cloud. Velho, o Cloud é 1 milhão de vezes melhor do que o GPT para texto. Né? Muito melhor. Ele consegue te clonar de uma maneira absurda. Inclusive, quem me mostrou isso pela primeira vez foi o Pedro Sobral. Pessoal, cara, olha esse e-mail aqui. Eu falei, caraca, mano, tava muito bom. Então, o que eu fiz? Eu criei um projeto no Cloud com esses 100 TXTs, com todos os dados do post. E eu dou o input da publicação e peço para ele melhorar. Só que, assim, eu imagino que pros caras de IA, eles devem ficar muito putos com esse meu projeto, porque o nível de processamento que ele faz é bizarro. Ele leva quase 15 minutos para fazer o post. Porque ele abre um analytics, ele começa a fazer uma comparação entre a minha publicação e os 1000, e os 100 que tem mais de 1000 likes. Cara, e ele faz assim, tipo, 7 análises diferentes, e no final ele cospe uma parada que fica muito melhor do que eu tinha feito inicialmente. E o Cloud, ele tem uma capacidade de se integrar com o teu Gmail, por exemplo, eu integrei ele com o meu Gmail e eu pedi para ele criar a minha escrita a partir do meu Gmail. Então ele escreve igualzinho a mim, até erro de português ele coloca, se eu pedir os que eu mais cometo. Então fica muito parecido comigo e aí, para mim isso foi o que mais funcionou. Por exemplo, o post que eu fiz com o Joseph foi, tipo, eu escrevi ele inteiro, mas esse modelo melhorou para mim e fez uma diferença muito grande. E eu acho que o principal ponto que a gente tem que ter atenção aí é as armadilhas de, cara, se emburrecer, né? Tem que ter a sua personalidade. Total. Não a personalidade da IA. Então, esse é o problema de terceirizar para IA. Daqui a pouco você perde a sua essência. Só uma lenda que tá rodando é que se também. você copiar e aí colar o post, você tem que escrever o post no LinkedIn. Parece que eles estão pegando, sei lá, quando você clica lá fazer um post, eles veem se você colou, quanto tempo você ficou escrevendo. É uma lenda que diz aí, né? Saiu uns artigos falando isso. Sim. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, porra, velho. Eu escrevo no Notion, por exemplo. Então, antes eu lá. Um bloquinho de notas, não sei o quê. Agora eu fiz bloquinho de notas. Agora eu tô escrevendo lá direto. E tu? Lá. Não, mas ele vai ser a prova. Se tá funcionando com ele, funciona com todo mundo. Cara, eu nunca escrevi no LinkedIn. Então esse cara é lindo. Eu sei, não, eu posso até escrever, mas eu vou jogar no GPT para tirar erro de português e vou colar lá de volta. Faz sentido.
eu vou fazer. Deixa eu aproveitar, cara, o papo aqui. A gente tá falando muito de colaterais positivos. Eu queria saber, assim, colaterais negativos que vocês já tiveram pelo fato de se expor muito. Tem desde do básico, do tipo assim, cara, se você tá se fazendo muito acessível todo dia ali, se o cara abrir um chamado na sua plataforma, levar meia hora para o atendente responder, ele já vai, ô Tiagão, eu abri um chamado lá, você não consegue dar um alô? Tem a ver... Mas entendendo a parte da polêmica, alguma vez já chegou algum boleto muito alto para vocês? Cara, eu recebi, tipo assim, eu nunca fui processado, mas eu recebi uma ameaça de processo de um técnico famoso de futebol, né? Que, puta, eu gravei o vídeo, meu time de conteúdo tinha produzido o roteiro, que eu falava que ele não tinha sido um bom técnico, ele falou assim, tá achando que a internet é terra de ninguém? Espera que tá indo processo. Aí eu mandei pra ele aí, galera, apagamos ou não? Aí o pessoal, não, vamos tirar do ar, a gente tirou. Esse foi o meu maior pênalti. Eu tive, assim, eu fui uma vez fazer uma palestra numa empresa e eu estava no bid final para fechar com um concorrente. E aí eles quase não fecharam, foi para a diretoria para discutir se ia fechar ou não, porque eu estava num concorrente. Por acaso era uma palestra, eles achavam que era um cliente. Então, isso já gerou problema. E home office gera bastante. Muita empresa olha e já gerou discussão se contrata a gente ou não pelo meu posicionamento de home office. E tu, cara? Cara, teve duas situações que aconteceram. Nenhuma muito grave, assim, mas besteira. Tipo, já teve, por exemplo, fazendo post falando de processo comercial e tal. Porra, sei lá, o time demorou pra responder lá um lead um tempo e, porra, normal, acontece. Aí o cara já comentando lá, tipo, no meu post, tipo assim, porra, tá falando tudo isso, o time demorou, não sei o que, pra me atender, não sei o que lá. Tá, né? Tipo, foda-se, assim, o cara sente no direito de comentar porque você tá se expondo, Sim. se colocando como referência numa coisa, como se você não pudesse ter um erro na tua operação, né? Então isso foi uma coisa que já aconteceu, talvez até mais de uma vez, mas assim, cara, faz parte, se for comparar, né, um tipo de comentário desse com o retorno normal. E teve uma vez que um cara, curiosamente, né, um cara que era um diretor comercial de uma empresa bem conhecida, inclusive, ele respondeu uma mensagem automatizada minha do LinkedIn, falando assim, porra, você acha que você tá no Lobo de Wall Street, né, assim, LGPD, não sei o que lá. Eu falei, não, peraí, velho, essa empresa, esse cara tinha me prospectado umas 3 ou 4 vezes já seco no WhatsApp. Aí eu peguei esses prints, mandei pra ele e ainda mandei o termo de uso do LinkedIn, que diz que esse tipo de prospecção dentro do LinkedIn, ali do LinkedIn Ads, você aceita isso, né? Aí ele não respondeu nada. Aí ele deu uma resmungadinha, nem lembro exatamente o que falou, só toma cuidado aí. Comigo aconteceu muito da galera que vende treinamento, né, pra SDR, o caramba, dos caras pegarem print, ou de ligação, ou de mensagem do WhatsApp da minha SDR, falando assim, olha aqui essa merda e tal. Teve um que, inclusive, me marcou, né, falou, esse aqui é o Thiago Reis, e sei lá o quê. Então, assim, eu fui muito atacado pela galera que quer vender coisa pra quem tem SDR. Eu já tive muito comentário ácido. O cara me xinga no comentário. Só que eu não deixo de graça, não. Eu lembro que teve um cara que botou assim, Richard, eu acho os seus posts muito babacas. Aí eu respondi pra ele, temos algo em comum, eu penso mesmo nos seus comentários. Então, tem muita gente xinga e eu dou troco. Obviamente, com um certo respeito, sem ser xingar e tal, mas eu não deixo que... Cara, é porque assim, o LinkedIn é primeira classe, entendeu? Vocês têm que ir pro Instagram pra ver o que é André. Você comenta. Tipo assim, cara, eu não leio, velho. Se eu ler todo. Eu entro em depressão, mano. Eu entro em depressão. É que LinkedIn a galera não quer se queimar, porque o chefe tá lá. Tem o nome da empresa, velho, mas só fica. E Twitter? Pô, aí. Não, Twitter não é um inferno. Terra de ninguém. Twitter, o cara, você vê lá o caso lá do Demita os extremistas, né? Tipo, meu irmão, nego desejando o pior pros outros, né, cara? Não dá. Galera, parte final, cara. Ferramenta, REC, grande aprendizado. Um insight aí que vocês tiveram que, pra quem assistiu o podcast até aqui, pensou, velho, eu vou começar a produzir conteúdo. O que vocês dariam de dica inicial aí pra galera que vai começar? Acho que assim, uma coisa se repetiu em todas as histórias, resiliência. Ninguém teve resultado do nada, né? Mas, cara, vocês têm alguma coisa que vocês acreditam que possa ser uma alavanca ou algo que a pessoa possa explorar pra quem quer começar e vai passar por essa jornada que vocês passaram? A minha dica é criar um desafio. Desafio pessoal seu de 30 dias e vai até o final e mede o início
e o fim. E ver o que você evoluiu nesses 30 dias. Mede o resultado dos seus posts, faz uma planilhazinha só para você acompanhar como que está o seu post. E também, você comentou uma coisa no começo que eu fiz a mesma coisa. Os meus primeiros 20 mil seguidores foi eu adicionando. Cara, eu ficava lá, tinha uma meta de 200 pessoas por dia, não sei quanto era e tal. Ficava lá no botão, adicionando, para aumentar o número de pessoas. Então, os meus primeiros 20 mil fui eu. Depois, né, depois de 30 mil, o LinkedIn não deixa mais, mas depois foi sozinho. Então, meu hack seria esse. Desafio de 30 dias e adiciona pessoas. Boa. Cara, eu acho que um primeiro ponto é entender que tipo de conteúdo você vai produzir, porque eu vejo muita gente confundindo. Por exemplo, se um vendedor, sei lá, vende uma solução de compliance no mercado, o ICP deles são pessoas de compliance. Só que muitas vezes a pessoa acha que se ela produzir conteúdo de vendas, ela vai conseguir gerar algum... Cara, se ela criar conteúdo de vendas, ela vai atrair as pessoas que querem esse conteúdo, não, no caso, o mercado que ela quer vender. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Você, entender que o conteúdo que você vai produzir, ele precisa te transformar em autoridade daquela solução que você vai oferecer no fim do dia. A questão de adicionar, é inegável isso aí, cara, te ajuda muito a acelerar seu crescimento, que você vai botar gente qualificada na tua rede. Eu colocaria também a questão de você focar em 3 problemas principais do seu ICP e sempre falar deles de várias formas. Então, cara, sei lá, se tua solução é uma AI que substitui o SDR, cara, pega o problema do gestor do SDR, capacitação, não sei o quê, e bate nesses 3 problemas de várias formas e vai colocando a sua solução discretamente depois. Porque aí você gera uma consistência e você gera exatamente o processo que você falou ali, que eu acho que é exatamente na fotografia, um filme, que você vai botando isso na cabeça das pessoas porque elas vão acompanhando diariamente o seu conteúdo. Consistência inegável, né? Tem que ter, não dá para desistir. E acho que o último ponto, que é o que eu vejo onde a galera erra, é o seguinte: um fundador vai lá e fala assim, cara, vou começar a produzir conteúdo agora. Ele vai lá e terceiriza isso para o time de marketing, ele não põe isso como uma espinha dorsal da estratégia da empresa dele. Então, por exemplo, quando eu produzo conteúdo, obviamente, para as empresas, isso para mim é uma prioridade no meu dia e eu transfiro essa cultura para o meu time também. Então eu vou lá, eu tenho grupo de brainstorming com a galera para gerar conteúdo, eu ponho incentivo para eles postarem conteúdo deles também, eu coloco quais são os ganhos que eles vão ter. Então, se eles saírem das minhas empresas, eles vão ter mercado lá fora porque eles já construíram audiência, eles vão poder empreender um dia. Então, o pilar de conteúdo, ele não vira só uma visão de, marketing, faz aí, se não der certo, daqui um mês. Não, aquilo é uma estratégia que é um pilar estratégico realmente para a empresa e a gente vai perseguir isso, eu como CEO, a empresa como ela puder contribuir para isso, e tudo isso precisa estar diretamente amarrado com o time de vendas que vai receber o lead, que, é uma pessoa que está me acompanhando, com o time de marketing, com o time de SDR, com o time de CS. Então, eu acho que esse ponto ele é super importante, né? Não é só produzir conteúdo, você tem que olhar isso, no caso das pessoas que têm empresa de fato, cara, como um pilar estratégico da tua empresa, porque no fim do dia isso pode substituir um canal de um inbound tradicional, um outbound, ou ser mais um canal que tem uma relevância bem grande, mas se ele for feito de maneira, de qualquer jeito, isso não vai acontecer. Bom, eu vou trazer para mim, mais difícil do que produzir conteúdo é o que eu vou falar, mas comprovadamente funciona, porque como eu não consigo reproduzir isso todo dia, eu percebo que nos dias que eu não faço, meu alcance cai, que é comentar na publicação dos outros. Você falou isso, eu concordo totalmente. O LinkedIn é uma rede social que estimula, cara, networking, discussão. Ele não é um mural de publicação que você publica e sai correndo. Então, eu tento tirar momentos do meu dia que eu respondo os comentários da minha publicação, mas eu fico muito atento nas publicações da galera do meu mercado que é mais hypado. E posso dizer, já teve comentário que eu fiz em publicação do Thiago, comentário que eu fiz em publicação do Matheus, que o comentário gerou muito mais impressões e muito mais gente me adicionando do que uma publicação minha. Eu acho que tem essa sagacidade de você... Claramente, quando você vê uma publicação, você fala assim, putz, isso daqui vai bombar. Se você conseguir ser um dos primeiros a comentar naquilo, cara, você recebe quase tanto alcance quanto daquela publicação, principalmente se você conseguir deixar o teu comentário entre os mais relevantes. E dá uma preguiça do caralho fazer isso, né? Puta, eu produzo conteúdo, quando eu vou lá ler o conteúdo dos outros, eu fico, caralho, velho. Às vezes você tem que me ficar caçando lá. Meia hora pra achar um conteúdo que vale a pena comentar. Essa aqui é a merda. Não dá nem pra você pôr automação pra isso, porque quem põe fica parecendo um idiota comentando ali, né? Aqueles comentários aqui super rasos. Aqui não tá falando de comentário tipo, não, parabéns. Aí eu vou pra fazer um comentário de verdade, pra gerar valor.
E também, às vezes, achar... Assim, eu não comento muito em cara que é hater, o que tá me atacando, porque eu vou jogar minha audiência pra ele. Sabe? Faz sentido. Cara, não vou. Né? Mas eu gosto de entrar, por exemplo, em discussões. Por exemplo, outro dia, quando eu interagi com um post, ele tava com 400 likes. Eu fui ver agora, tipo, sei lá, um dia atrás tava com 2.000. Você levou tráfego, porque pode ter certeza. Era um cara pequenininho. Ele falou assim: tô de saco cheio de ver essa galera falar na internet, produzir conteúdo. Tô em vendas há mais de 8 anos, sou representante, já vendi mais de tanto, comprei minha casa, comprei meu carro. E aí, cara, o meu comentário, eu não lembro exatamente o que eu comentei, mas foi algo do tipo, cara, o problema não é o barulho dos maus, né? O problema é o silêncio dos bons. Muito bom. Porque você tá com um julgamento da pessoa que produz conteúdo, dizendo que é algo negativo, mas isso transforma a vida. E quem tá falando isso com você é alguém que há 20 anos atrás era um operador de telemarketing, ganhava R$ 473,91 para trabalhar 6 horas por dia, e graças à minha produção de conteúdo, eu tô nos principais palcos do Brasil, cobrando, né, algumas casas decimais por uma palestra de 1 hora minha. E isso só foi possível pela minha produção de conteúdo. Tenho certeza que tem gente que pagaria para ouvir a tua história, mas pelo fato de você não estar priorizando construir relevância e autoridade, isso jamais vai acontecer. E aí vem uma galera do cara, será o quê? Aí um comentou, guru de palco. Nessa hora eu responderia, quem? Eu ou você? Só isso. Cara, mas assim, insight que eu vou deixar pra galera. Pra mim, 2 coisinhas que você tem que assistir se você quer dominar a rede social, independente da rede. Dilema das redes sociais, não sei se vocês já viram, Netflix. Sim. O documentário é animal. E o segundo é privacidade hackeada. Privacidade hackeada é muito melhor que o dilema das redes sociais, porque mostra o caso da Cambridge Analytica, né? A Cambridge Analytica é citada no Previsivelmente Irracional. Um desses dois. Cara, Cambridge Analytica é uma empresa de dados da Inglaterra. Só que os caras aprenderam, quando o Facebook era terra de ninguém, basicamente não tinha regra, a hackear o processo de comportamento. Os caras, tipo assim, eles contam a história de como eles elegeram. Caralho, qual que é o livro? Agora eu tô na dúvida se... não, é Os Quatro. Os Quatro conta isso. Que, tipo assim, tem um texto que ficou muito famoso, que ele fala assim, com 4 curtidas, o Facebook conhece você melhor do que 90% dos seus amigos. Com 8 curtidas, conhece você melhor do que o seu pai. Com 14 curtidas, conhece melhor do que você mesmo. Né? E a Cambridge Analytica, o que ela fez, cara? Ela era uma empresa de data science, só que ela se posicionou no mercado político. Então ela conseguia construir, através de análise de dados, estratégias para eleger qualquer candidato. Então, na Índia, eles elegeram o candidato muçulmano, porque eles fizeram um movimento para os hinduístas, que era um movimento dos jovens não votar. E, tipo assim, não tinha nome, não tinha cara de ninguém. Ninguém imaginava que era uma campanha do candidato opositor. Era dancinha e tal, e fazia X, e falou assim, cara, se você é hinduísta, não vá votar, porque você não é controlado pelo sistema. O que aconteceu? Só quem votou foi os muçulmanos. O candidato muçulmano foi eleito. Então, assim, esse era o poder da Cambridge Analytica. Quando ela prestou serviço, ela elegeu, sei lá, 8 dos 10 maiores presidentes do mundo. Só que aí veio aquela polêmica toda que o Zuckerberg foi chamado no Congresso americano e acabaram com a empresa. Uma das redes de dados botou a boca no trombone, falou de todos os clientes e deu uma meta fodida. Privacidade hackeada é muito foda. E com esses 2 documentários você vai entender a lógica do algoritmo. Acho que a primeira coisa que você tem que entender se você vai produzir conteúdo é muito do que foi falado aqui, a intencionalidade. Agora, se eu fosse colocar um segundo coisa para você estudar, tem um autor chamado Ryan Holiday. É um cara que ama o estoicismo, foi um dos primeiros caras a começar a falar, né, sobre a visão estoica. Um dos livros dele é O Pensamento de Marco Aurélio. A interpretação dos pensamentos de Marco Aurélio, mas o meu livro favorito dele é O Obstáculo é o Caminho, que conta justamente sobre a resiliência. A primeira coisa que você tem que construir na tua cabeça é: não existe resultado milagroso da noite pro dia. Todo mundo que te promete, né, os gurus, resultado que você vai dobrar, que você vai conquistar, que vai acontecer. Esse cara só quer tirar o teu dinheiro do bolso e chamar você de otário. Todo dia, Matheus, sai de casa um otário e um malandro. O problema é quando eles se encontram. Quando eles se encontram, sai negócio. Então, cara, a primeira coisa que você tem que entender é resiliência, velho. Ninguém aqui fez do nada. Todo mundo aqui... O cara tem 700 mil seguidores, tá postando 2 vezes por dia há 8 anos. A galera olha o Michael Phelps, né, tendo mais medalha de ouro do que um país e fala assim, deu só. Não, meu irmão, o cara treinou durante 1.004 dias sem falhar. Não tinha Natal pra ele. Natal era dia de treino. Ele só não treinou 2 vezes. Uma quando ele deslocou o ombro e a outra quando teve uma nevasca e não conseguia sair de casa. Não conseguia sair de casa. Tipo, né? Então, assim, resiliência, o obstáculo ao caminho e privacidade hackeada. Galera, porra, sensacional esse bate-papo com vocês. Eu queria pedir pra vocês, cara, dar a dica final, o aviso final. Quem quiser trocar ideia com vocês, qual é o melhor canal, além do LinkedIn, né? E vamos embora. Começa aí, Matheus. Boa, não, acho que, cara, pra mim é LinkedIn, né? Não uso o Instagram pra
para finalidades corporativas ainda, né? Quem sabe não comece a expandir para esse canal. Mas acho que, pô, só agradecer aí pelo convite, bate-papo foi animal. E a dica, cara, comece a produzir, não fique de perfeccionismo, é muito do que o Thiago falou agora, cara. É constância, dar a cara a tapa, porque enquanto você não tá produzindo, vai ter um guru lá que tá produzindo e tá levando teus possíveis clientes embora e assim vai, né? Então acho que a gente tá agora numa geração que vai ser de quem realmente se expor, por melhor ou pior que ela seja intelectualmente, né? Quem aparecer é quem vai levar a melhor. Dica final, segue nós 4. Não é por nada, não. E olha o nosso conteúdo e olha a nossa estratégia. O que a gente está fazendo, o que você gosta, tenta replicar, tenta trazer inspiração para a sua estratégia. Então, fica aí a dica. Se quiser entrar em contato, @RichardoShoa, LinkedIn ou Instagram. Instagram é mais fácil, tá? Porque LinkedIn eu recebo 70 mensagens de gente pedindo emprego todos os dias. Tá? Instagram De home é office. fácil. É por isso que eu recebo, porque é home office. Boa. Ricardo. Vamos lá. O meu core business não é LinkedIn, mas eu falo muito sobre estratégia de LinkedIn no meu perfil, então me segue lá se você quer se tornar um creator B2B ou um creator pela tua marca, que eu tô sempre falando sobre isso. E a Hamper é uma empresa que pode te ajudar também. Tem software inbound, outbound, e os nossos softwares foram desenhados, pensados para uma realidade de LinkedIn. Então, se precisar de ajuda para geração de demanda, conta com a gente também. Olha só, você que chegou até aqui, antes de mais nada, se você não curtiu ainda, você não vai conseguir aplicar nada. Então, a primeira coisa é curte esse episódio, porque senão você vai ter a maldição de não ter curtido, né? Isso impacta seriamente. Você está ouvindo pelo Instagram, pelo Spotify? Dá 5 estrelas. Cara, quer implementar a estratégia de vendas, máquina de vendas, programa de expansão comercial, de novo aparecendo o QR Code na sua tela, link no primeiro comentário e também está na descrição do episódio do Spotify. Solicita um diagnóstico gratuito, um especialista do meu time vai bater um papo contigo, entender o teu momento, se fizer sentido, vai trazer a melhor condição para você passar 3 dias comigo e revolucionar a sua empresa. Bom, seguinte, queria fazer um desafio com você. Se você pegou um insight relevante, se você aprendeu algo legal, uma excelente forma de você começar a produzir conteúdo é fazer um post no teu LinkedIn sobre esse episódio. E aí eu vou te dar 3 dicas muito importantes. A primeira dica é, cara, pega 3, talvez 2 insights legais e começa uma publicação a partir desses insights. Quando alguém que tem muito seguidor comenta na tua publicação, automaticamente a tua publicação passa a ter mais alcance. Eu queria fazer um acordo com vocês, todo mundo que vier desse episódio, se tiver o link do episódio, é a segunda dica, encurte o link, porque se o link não ficar encurtado, o LinkedIn entrega menos, usa Bitly, usa qualquer encurtador de link, coloca lá, mas marca Matheus Vegandi, RichardoShoa, RL Correa. RR Correia, Thiago Reis. Você vai ser fácil mesmo, Thiago Reis Growth Machine. Se você marcar nós 3, eu me comprometo a comentar. Nós 4. Eu tô contando vocês 3, nós 4. Se marcar nós 4, podemos ter uma coisa aqui, todos nós vamos comentar? Então, todo mundo que fizer esse post vai receber um comentário nosso, que vai fazer com que essa publicação entregue mais e vai te motivar a ter mais resultado. Além de você fazer isso, você pode tirar um print e ir lá no Instagram e marcar @Thiago Reis, tudo junto, @GrowthMachineBR, Ricardo L. Correa. Ricardo L. Correa, RichardoShoa. Matheus Vegandi. Matheus Vegandi. Marcou a gente, você vai receber automaticamente um presente na tua DM por você ter feito isso. Vambora. Esse foi o GrowthCast, o podcast da Growth Machine. Meu nome é Thiago Reis e bora crescer junto.